No show a galera tá usando direto, assim. Estamos gravando, Gabriel. Estamos gravando. Eu tinha um sonho de ouvir essa frase. Não. Tava ouvindo anteontem, tá nas redes, bombando, ator global aqui, ainda tem isso. Isso é verdade. Pra quem Mas lá é claquete, né? Pra quem tá nos ouvindo, hoje é sexta-feira, dia 5. 5. Pós-lançamento de um vídeo bombástico nas redes da Feijoada com Samba, onde nossos dois mestres aqui participaram e tiveram uma performance. Eles estavam na casa deles, né? Por óbvio, bem sentados naquelas cadeiras maravilhosas. Confortáveis. Jogando em casa, né? Jogando em casa, fica tudo mais fácil. Torcida a favor. Torcida a favor. E feijoadeiros de verdade, né? De verdade, literalmente. Da primeira até a da pandemia. Eu desde a primeira. Até a última. Então foi muito, muito legal. Então fico por isso que a gente tá falando aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. A todos que estão honra. vendo esse vídeo. Vocês já sabem que data abriu as vendas da feijoada, então eu espero que todo mundo já tenha comprado ingresso. É verdade. Principalmente pela atuação dos nossos atores, né? Nós não podemos dispensar isso. Cassiano Vilar. Ai, meu Cassiano, sócio da Paloma. Não. Nós te amamos. Tu é um cara diferente. Eu só vou falar uma coisa, tá? O nós chamamos, ele não me consultou pra dizer. Porque hoje eu não diria isso. Antigamente a gente brigaria, tá? Não, a gente brigaria, que era puto, não sei o quê. O Cassiano simplesmente ele viu o vídeo e no final do vídeo tem a data que nós vamos lançar a feijoada. Que não é a data da feijoada. Ele nos comentários. Comentou. Pois é, então dia 2/7 tem feijoada. Que fenômeno. E Cassiano não sendo suficiente, Cassiano. porque daí eu fui lá correndo e apaguei. E eu, ufa. Aí eu olhei o stories dele, ele tinha botado no stories também. Eu falei, não. E discutindo com a gente no grupo, ele disse, mas a data tá lá. Antigamente, eu ficaria louco, mandaria áudio. Eu só assim, tu tem certeza? E risada e tal. Porque eu sabia que essa aqui tava puta já também. E o Boca dando um mortal pra trás, com a filha recém-nascida em casa. Não, eu acho que o Cassiano teve muita sorte de não estar no escritório ontem, quando ele fez isso. Porque eu acho que eu teria... Ele ficou nervoso, cara, claro, né? E aí ele não, mas tá lá, tá a data. Eu disse, tu tem certeza? Olha lá, querido. Eu só mandei pra ele, só apaga. Tipo, cara, não tem discussão, depois a gente pode discutir. Tá, tudo bem. Agora só apaga. Eu não posso apagar teu stories aí. Beijo, meu irmão, te amo. Então, E aí, galera? O que eu vocês queria querem nos agradecer Não, vocês, falou. porque tem uma coisa que foi muito legal. Ontem nós completamos 3 anos de canal. E Que de massa. uma guerra, né? A gente sabe que montar as coisas, criar as coisas, mas permanecer nas coisas, ela é desafiadora. Constância, né? É constância. E vocês dois participaram disso aqui quando era mato. Né? Então, Quando eu deixar... não tava aqui, né? Não tava aqui. Não, Agora Paulo vocês não vão tá. Era em meio à entender, pandemia. Era meia pandemia, Pandemia. que era só áudio, não tinha vídeo, não tinha nada ainda. Nada Não tinha ainda. vídeo. Não tinha que falar, não. Não Não tinha nada. vídeo, só áudio. Só tinha áudio. Então o Edi vai deixar o link por aqui assim. Eu não sei. Ô, Gabi, dá uma pesquisada aí, por favor. Mas eu acho que os guris estão só no Spotify, não estão. Eu comecei a gravar vídeo do podcast. Eu usava, pra quem quer começar podcast, eu usava o Zencastr. É um site Verdade. que eu gravava áudio. Aí eu já tinha uma mesinha de som e já tinha um microfone. Aí eu ligava a mesinha de som no computador e aí um dia Nos o cara ficava chegou pra batendo gravar. papo, né? E aí o aplicativo, o site atualizou. Poderia gravar vídeo. Eu falei pro Feijão, vamos gravar. Cara, eu não sabia nada. Eu só empurrei o computador assim, bem nessa mesa. Agora. Aqui. Empurrei e nós começamos a fazer vídeo. O primeiro Ai, então eu não lembro, não tenho certeza se vocês têm vídeo ou não. Mas eu acho que não. Não Eu tem, acho não que era tem. só áudio. Não, me lembro, Só não no tem, Spotify. não tem. Não que tem, não. era só... Então, Não lembrava Ah, disso. por isso que lembra? vocês não sabiam um dress code pra vir aqui. Porque realmente... Claro. Porque realmente acreditaram. viram agora que até parceria. fiquei com medo já, né? Na segunda-feira. Vai teria que vir vestido, Capaz. cheio de patrocinadores, né? Capaz, isso é verdade. Era Nós somos um Verdade. fã. Graças a Deus. Ferrenho, Graças né? a Deus, Que bom. Estamos empatando, graças a Deus. Tá bom. Mas tu viu, tudo já virou. bom. A gente tava conversando aqui no off, que tudo vira investimento. Que a gente vai comprando equipamento, a gente vai melhorando. A gente tava conversando vai... nos bastidores. Porque, tem spoiler aí de conteúdo chegando aí também. Mas, obrigado, meus, de coração. Tá louco. A gente A gente que meio que agradece. começou essas empresas juntos, né? Tanto a Feijoada quanto a Lamaf tem quase a mesma idade ali. Então a verdade. gente tem um Quase respeito anos. e uma admiração recíproca demais aí. Obrigado mesmo por estar aqui de novo. A gente que agradece. E pra nós é um prazer, né? Falar do que a gente gosta ainda, principalmente. Com certeza, com Se certeza. divertir. A gente vai navegar um pouco sobre a história também, porque a galera que só ouviu, e agora a gente está em outro momento com
Esse aparato E- do Gabi Rec aqui. E eu não sei também se nós grande estamos Gabi. evoluindo ou ficando velho, né? Nós antes se encontrava em festas, né? Hoje nós estamos se encontrando em eventos de Sim. empreendedores. É isso aí. Tu viu? Isso aí. Eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Hoje se Cara, encontramos na escola. É verdade. Festa junina das Festa crianças. junina da escola. Não, e o mais incrível é que eu criticava Ai, meu ai. pai, que ele escutava gaúcha todo dia de manhã, né? E eu não sei em qual momento eu comecei pai. só a escutar gaúcha no carro. Eu não escuto outra rádio. Começar a subir. Eu criticava ele, aquele com radinho de pilha, 5 da manhã, com aquele barulho dentro de casa, tipo assim, e eu falei, cara, será que um dia eu vou ficar velho desse jeito? E hoje eu já me toco que eu não escuto outra coisa, só rádio de notícia. É isso aí, é isso aí. É isso aí. A gente Ou podcast, vai levar o Pia- ou alguma outra coisa. vai tipo, levar o Pia no colégio com rádio gaúcho, o cara, não, tô ouvindo as notícias aqui. Informando. que Eu não louco. cheguei ainda, tá? Desculpa. Não Rafa. chegou nesse etapa. É. Mal, Ainda não. Mas vai chegar, tá? Não, mal, É um- acorda vai assim, chegar. manhã, ouvindo Rádio Gaúcha já. Faz o seu... Vai chegar. Eu Chimarrão. apaixonar por futebol também, então é óbvio que escuta gaúcho. Tem que. Sim, Então- aquele que põe a TV e o rádio ao mesmo tempo, sabe? Isso, meu coroa faz É o isso. clássico. A Fernanda, minha esposa, fica maluca com duas coisas ao mesmo tempo. Com TV e, tipo assim, algum vídeo. Eu faço isso. Eu faço isso direto. É isso E ela aí. fica maluca. Então, agradecer de novo, agradecer o tempo de vocês, né? Vocês estão aí com uma ou com 38 lojas, né, para administrar, mais as vidas pessoais, mais os filhos, mais todo mundo e Os abrir projetos secundários. mais os projetos secundários e abriram mão disso tudo para estar aqui com a gente, para compartilhar conhecimento, que é o que a gente acredita que de verdade. E cada vez que a gente publica mais um vídeo, estamos chegando perto dos 100, dos 100 vídeos já, 100 vídeos não, dos 100 podcasts, né? Porque tem uns que era áudio e Sem entrevistas. mas sempre vem algum comentário que nos, isso para mim serviu. Esse take aqui para mim é o que me tirou da zona de conforto, mas foi importante para mim. E é isso que nos move. Com certeza, nós aqui é o que nos move e depois a gente vai aprendendo que a gente pode fazer consultorias também. É, que é uma parte O podcast é maravilhosa, isso, né? Que irado. Marketing. Cara, quem é o diretor de marketing do Rio Grande do Sul é Márcio Calage. Cara, Vulcabras, Olímpicos. Cara, Márcio, não quer gravar um podcast aqui? É, só uma duvidazinha, o cara lá falando sobre a sua vida, né? Mas como tu faz? Então a gente fez vários, cara, teve vários recurso humano, enfim. Não, com Maravilhoso. certeza, cada podcast vai surgindo um assunto novo, né? Vai. Muito Pode assunto se novo, trazer, né? E é gestão, muito bom, né? Não tem em nenhum lugar hoje em dia não existe uma faculdade de empreendedorismo, né? A Não. vida vai te ensinando. E aí é muito bom É. estar ouvindo histórias e ouvindo quem tá É isso aí. lidando no Então, dia a dia. e agradecer aos nossos patrocinadores, Red Bull, Espírito Santo, Academia Rafael Toro, Share e essas cadeiras maravilhosas, Que realmente são maravilhosos. que é o Cadeirode, que nos presenteou com essas cadeiras também aqui. E a Cadeirode fez parceria, chegou ontem Ó. num outro escritório. Ainda também bem. Do grupo. Ufa. Do grupo. Então, assim, chegaram Ufa. Chegaram Eu lá. já tava lá. 12 cadeiras novas também. Então, Cadeirode, se quiser fazer uma boa ação, Tenho aqui um pode endereço, mandar lá, né? tem um endereço se Alô, quiser. Miguel. Alô, Miguel, meu Miguel amigo. Miguel é o franqueado de Porto Alegre, cara, gente finíssima, uma educação do negócio, vamos fazer, vamos Do acontecer. Então, eu fui eu que dei um tapa aqui, Gabriel, desculpa. E E Nós assim temos escritório encerrou. também, né? exatamente. Temos escritório também, né? Exatamente. É. Então, os caras são muito gente E boa. essa cadeira muda. E a cadeira é maravilhosa. Bah. Então, muito obrigado a todo mundo. Estamos aí, gente. Temos um presentinho pra vocês Oh. aqui. Tá? Ó, Tem que Vocês abrir, né? conhecem Tem o que abrir. fornecedor, eu acho. Eu acho. Eu acho que conhecem. Mas só eu que não de sei, uma né? vez- Vamos O ver, elefante vamos ver se reclamando tem que é nome. modelo. Autêntico. Eu tô vendo que a caneca da Paloma tem Autêntico nome. RS. Vamos ver qual foi. Vamos ver Vamos ver se se tem tem nome e qual nome nome. colocaram. Ah, aí sim. Ah, não, era essa. Obrigado, Tá bom. Linhas Cash. Tá Viu? bom, aí, ó. Aí, viu? Ó, a câmera tá lá. Essa aqui é a minha, Gabi. É, né? Tá lá. Essa aqui é... Sabe que pra mim é normalmente é o contrário, né? O elefante estaria no primeiro e o Lucas Siqueira estaria entre parênteses. Nem a mãe dele chama ele de É. Lucas. A minha mãe já desistiu de me chamar, me chama de É. filho, né? Nem me chama pelo nome. Então, Minha mãe entendeu que errou meu nome. Ele quando já chama não- Lucas, eu nem olho mais, né? Sabe quando. Tá, então vamos retribuir já agora, né? Então, a gente trouxe alguns presentes infantis pro Papai Vinhas aqui, então, né? Shampoo Kids, gel, Cara, cerinha pra cabelo, tudo com cheirinho de Eu chiclete. não sabia disso aqui, cara. Eu também não Olha sabia só. disso. Cara, mas Que o legal. Ô, Gabi, põe aí pro... momento que a gente vai virando pai, a gente começa a enxergar as oportunidades dentro do Eu próprio preciso muito negócio. fazer. Tá pegando aí, deixa eu só pegar. Bah. É. Não tem muita... Olha que legal isso aqui. Então aqui. O A cheiro- Fernanda adora Nossa. pentear o Bernardo e fazer... Não, olha, Sim. cheira, cheira, Esse cheira pra te cheiro é ver. muito bom, Cheira, peguei. cheira. É, cheira sacanagem. Nossa, isso aqui tem cheiro de chiclete. É. Cheira Bah, sacanagem. Bernardo, Fruit, né?
Bernardão já vai ter penteados esse final de Aí, ó. semana já. Eu vou à loucura. Que legal. Eu vou à loucura daí. Cerinha. Trouxe uma cerinha pra ti, bonezinho também, que daí vocês veem, se dividam. Paloma. Paloma. Nós ficamos pensando, o que a gente vai... Uma barbearia vai entregar pra Paloma? menina, né? Tem palestra agora no The Tarde. Muito obrigada. Isso aqui tu pensou em quem? No Aquele Vinhas? cara, né? Que é o... Sim, o meiador. nome das né? Um meias. dos maiores... Vinhas, ele é um meiador. Né? Ah, o É. Vinhas faz de Usa. hobby. Eu uso meias, Eu vou né? fazer uma denúncia aqui. Eu tenho a preta cheia de logo, tenho a branca cheia de logo. E tenho essa, que pra mim é mais estilosinha, Que assim. lindo isso, gente. Simplesmente sumiu da minha gaveta de meias. Então, você... Que pegou, Boa, que meu por Deus. acaso. Foi a máquina de lavar. tá lá dentro. Que pegou. Pronto. Cara, mas eu Tá tenho aqui. uma teoria que eu acho que a máquina de lavar, ela consome nossas meias. Ai, muito Ou lindo um isso. pé, Obrigada, ou Elefante. 2 Eu amei. pés, Não sei se tu assim. usa, mas Uso foi muito. o que eu pensei. Muito lindo. Na verdade, Nossa, usar a gente muito. Eu tenho essa teoria. A gente Essa desenvolveu com semana a... agora é maravilhosa. Pode falar pra secar marcas roupa. Pode? Com a Termolar. Verdade. E aí tinha um rosa. Só que acabou, tava vendendo Mas a gente super vai mandar, bem. a Mas gente- já tá guardado lá Não, pra é gente. incrível. Nossa, incrível. Eu vou usar muito. Mal, Isso aqui, na mal. verdade, vai ser uma briga lá em casa. Exatamente. Só mais um dia, mais um episódio. Vamos deixar aqui a câmera Sim, pra olhar. hoje de manhã eu acordei e falei, cadê meu moletom do Espírito Santo? Que eu queria, né? Surpresa. Espírito Santo, te amo, Wesley, né? Tava faltando, vou aparecer aqui. Aí eu procurei no meu armário e nada. Eu... Maurício, acorda. Falei, cadê meu moletom? Aí ele, ai, tá ali nas minhas coisas. Tá, dá pra usar a caneca? Dá pra usar caneca. Tem café cafezinho, tem aguinha com gás. Depois tu pega, né? E Vai não levantar. tem água com gás e tem Red Bull também. Fiquem lá. Com gás, né? Vamos ajudar o patrocinador aqui. É isso aí, isso aí. Aliás, a Red Bull foi só a primeira que acreditou nessa loucura toda. É? Patrocinador. Obrigado, Red Bull. Te amamos. Também tem um endereço aqui. Pois é. Aguinha. Se precisar, tem um Vocês estão endereço. vendo aqui que é família, né? Isso aqui, as câmeras Cara, a vão gente ficar tá em pra depois, casa, né? Não, sem só pra azia. né? Só pra dar uma acordadinha. Só pra vir azia. Chamar azia. Tá longe. Do meio-dia sem comer nada. Não tem como não lá, né? Aí. Vamos Vamos falar, Começar. gente? Vamos falar. Vamos trabalhar. começar. O que nós vamos resenhar, Silvinha? Chamou pra quê? Não, acho que... Vai lá, Vai vai lá. lá. O momento... Vamos começar então pelo seguinte, ó. Porque tem um podcast aqui com a história completa, tal. Sim. A gente vai dar uma... Claro, a gente vai dar uma voltada. Mas vamos dar uma... Um F5, vamos começar pelo né? final. Como é que tá hoje? A gente volta até um pouco assim, como é que a franqueadora encarou a pandemia, né? Vocês até... Então, quantas lojas hoje? 34 em funcionamento e em torno de 36 contratos assinados, né? Então 2 em fase de implantação e acreditamos que... Não, são mais. São Não. 32 ou 33 funcionamentos. Não, 34 em funcionamento. Eu gosto desse alinhamento. Isso aqui reflete Isso é vida... nós. Isso é real. verdade. Até sair- Isso aqui é a verdade. Então 33. Ah, deixou no meio. Isso aí. Ah, o total é 36, tá? Isso aí. Tá. 36 ou 37. Tá. Esse é o Tá. total de lojas que a gente tem assinado contrato. Tem algumas lojas que Em vão negociação, né? em negociação bem Bem avançado. avançadas. A gente tem mais, dito palavras, mais 2 lojas em Porto Alegre. Uhum. Tem mais 3 lojas em Porto Alegre, uma já assinamos contrato, já Isso. tudo. Mais 2 agora já estão em negociação bem avançadas. Temos mais uma em Santa Maria, vai ser a terceira em Santa Maria. Olha aí. Mais uma em... Morei 3 anos em Santa Maria. Terceira loja lá. Baita cidade. Uma terceira em Santa Maria. Do mesmo dono ou de pessoas diferentes? Mesmo dono. Ele tem a praça lá, daí... É o mesmo Sim. dono. Como é que é? Vamos puxando uma janelinha na outra. Como é que é isso aí? O cara abriu numa cidade, a preferência é dele ou... A gente hoje trabalha com preferência e com exclusividade. Tá. Daí vai muito de acordo comercial, Uhum. né? Então, por exemplo, eu não posso dar exclusividade para Porto Alegre, né? Por exemplo. Sim. Então, daí ele tem preferência de raio, né? Dentro da cidade dele e tal. Mas lá Santa Maria, quando a gente abriu, ele começou a história junto com a gente, né? Ele é um franqueado que já renovou o contrato dele. O contrato de franquia é um contrato de 5 anos. Tá. Então, ele é um franqueado que já renovou o contrato dele. Então, tipo assim, manter a parceria com esse cara e É da tipo, família. valorizar esse cara, fazer com que ele cresça cada vez mais é um desejo nosso, assim. Então, a gente gera exclusividade para ele lá na cidade. Como é Tanto que é? funciona que ele já tá indo pra terceira, né? Como é que é chegar numa cidade que ela é mais distante, assim? Porque Santa Maria é um pouco longe, né? Isso foi uma... Lá no início até, a gente foi alguns erros que a gente cometeu. Um desses foi a gente querer dar um passo maior do que a nossa perna. Uhum. Então, a terceira loja que a gente teve foi em Foz do Iguaçu. Hoje até ela não não. existe mais. Ali? Ali! Ali. Ali! Falando de Santa Maria, o cara... Imagina,
Foz do tava Iguaçu. no terceiro Sim. ano de lojas, com 2 lojas, com uma dívida de 300 mil, mais ou menos, que a gente tinha botado nas unidades. E botamos uma loja de franquia em Foz do Iguaçu. No início a gente queria entregar o máximo nosso, né? Hoje a gente também, mas hoje com mais preocupação de olhar número, né? Então no início não, no início a gente ia eu, o Jader, o cara do marketing, ia mais um. Então só de passagem a taxa de franquia já ia na primeira visita, passagem, estadia. E a gente ia seguido lá e tal. Então foi Não, a a cada gente tentou dar um a passo cada lá, ida né? era o Reut do ano. Sim. Mas eu acho que isso que é legal de conversar com vocês, é que, meu, é a vida real. A vida é o aprendizado. Aprendizado. E aí, 30, quase 40 lojas hoje em dia. Vocês, como é que foi passar a pandemia, meu? Com as franquias e... Cara, Como é que foi? Não, eu acho que Como foi... é que foi pra vocês, processo, assim? né? Porque a gente sabe que pra todo mundo foi um caos, né? Fora a saúde, Sim. né? A parte do empreendedorismo, porque eu não tenho essa dor, porque eu não sou franqueado. Eu tinha Pizza Crack, mas enfim, também Sim. não passou. Mas era um negócio de eventos que a gente só fechando um negocinho de 4 metros quadrados, guardou as coisas, também não tinha funcionário, não tinha a gente só que fazer. contratava. Então não passei por isso. Como é que é lidar com um cara que nem você falou agora de Santa Maria, né? Um baita parceiro, um cara que acreditou no sonho de você, tipo, o cara quando compra uma franquia, ele compra a solução, né? Tipo, eu quero ter um negócio rentável aqui, vou comprar de quem já testou. E como é que é lidar com isso em massa, né? Vocês tinham também 30 e poucas lojas já também, né? Quando tudo isso começou assim, né? Quando chegou, quando deu realmente, vai fechar. Tava eu e o Lucas lá no escritório. Como tudo começou, só eu e ele, sozinho, de novo. 10 horas da noite. Cara, o que nós vamos fazer? Porque assim, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer literalmente. Então, o primeiro passo que a gente deu, assim, foi zerar Reut. Não cobrar nada de fundo de propaganda, nada de Reut, de franqueado. Porque, cara, se o cara tava naquela situação, a gente também está, né? Sim. Então, esse foi o primeiro passo. Mas, a partir daí, a gente foi montando algumas estratégias, pensando algumas coisas, mas, sendo bem sincero, Vinhas, cara, nada trouxe resultado, tipo, diante daquilo que a gente tinha de necessidade. Porque nosso negócio depende de pessoas. E além de depender de pessoas, ele depende da vida social das pessoas. Exatamente. Então, cara, as duas coisas não existiam. Sim. Nem pessoas e nem vida social. Cara, o Maurício que nem tem cabelo, ele tava com o cabelo comprido na minha casa. É isso aí, mas... Não é um Que detalhe. frase! Que frase! Algumas coisas. O Mal chegou tarde depois do canto ontem. O Mal fez alguma coisa, né? Então chegou bem no horário aquele combinado de ontem pra hoje. Pô, vida, desculpa a sinceridade, mas é que estamos em família. Eles já devem ter notado, a trilha aquela se piora, né? E, cara, então, e era muito isso, sabe? Porque tudo bem, daí isso no início da pandemia, depois a gente aí todas aquelas fases de auxiliar os franqueados também em negociações, porque daí também tu serve como tu tá ali como um consultor também, como o cara vai negociar com os proprietários, o que tu conseguiu. Se torna um E alicerce. mesmo a pra gente essas nunca teve pessoas, passado né? por isso, né? É. A gente Ninguém tinha que nunca ensinar, e a gente tinha que falar tentar o que reproduzir o que nós estava fazendo aqui, o que nós estava conversando com outros empreendedores de outros setores, para que nós pudéssemos também ter uma referência do que estava sendo acordado, o que a galera, quais estratégias que a galera estava usando. Só que ninguém sabia, né? Então tava todo mundo testando, Exato. Tava muito testando. Nós tava com a água aqui e nós respirando todo mundo pra fora. Em quem a gente vai segurar, né? No galho? Mas eu acho que era isso, né? Eu acho que a pandemia foi uma sobrevivência ali. Foi, total, assim, mundo do mas empreendedor e teve uma fase que também foi porque alguns negócios conseguiram retomar de uma forma imediata. Alguns setores, né, conseguiram retornar de forma imediata. E o nosso setor, cara, quando abriu, ele também virou um problema. Quando o mercado, tipo assim, liberaram as aberturas das lojas, ele também era um problema. Por que era um problema? Porque, cara, quando liberavam as lojas, a abertura, a gente pagava aluguel 100%. Porque a loja estava aberta. Só que não tinha vida social, gente. Não, e outra As coisa, pessoas né? não tinham um motivo para cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba. Eu comprei pela Amazon, pelo que Sim. foi, uma máquina de raspar cabelo e a Fernanda que raspava meu cabelo em casa. e Não só- e tinha não só motivo. isso, né? E Não não tinha só- motivo. Tu estava trabalhando em casa. Não tinha algum evento social para ti ir. Uma festa, uma feijoada, um encontro, um cinema, um restaurante com amigo. Corte de cabelo Nada. novo do jogador tal pra fazer pro... Não tinha nada, cara. Não E tinha uma- vida social. Então E o maior não tinha problema motivo. também, teve um outro problema muito grave, que foi... A gente ficou fechado no total 60 dias, né? Zerado. Só que quando abria também,
abriu a porta, o cara do aluguel, tá aberto, né? Vamos dar uma ajuda. Sim. Só que daí eles criaram uma regra que podia ter uma cadeira funcionando só. Nós tinha 9, daí quando abria, abriu com uma. Não, e o medo das O custo pessoas, mesmo assim, de ir até lá, né? Não, as pessoas não iam, né? Sim, e o custo mesmo, né? Porque o que a gente Sim. ia fazer, né? E nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tinha que manter os barbeiros. Fora os produtos. Os caras dependiam da La Máfia. Eles podiam ir na casa dos caras, a gente liberou. Meu, vocês têm que sobreviver. Claro. Façam da forma que vocês acharem melhor. Ah, é verdade. Sim, A sim. gente podia agendar pela La Máfia e vocês davam dinheiro pra isso aí. Isso, a gente entregava o faturamento direto pro E barbeiro. se eles quisessem ir na casa do cara e não dar dinheiro pra nós, não teria problema Tudo nenhum. bem, a a gente gente tinha que tava... sustentar. É que não, talvez nem 100% das pessoas que vão estar nos assistindo sabem disso, né? Mas nós somos regidos de uma forma de contratação diferente, não é CLT. É a Lei Salão Parceiro, existe uma lei, né? 13352 no Isso, número daí. 13352. Então, assim, o profissional, ele é um microempreendedor individual, então ele vira uma MEI, ele vira uma PJ, que tem um contrato com a nossa empresa e que ele ganha um percentual sobre o que ele produz. Então, cara, se o cara não cortasse o cabelo, o cara passava fome. Exato. Então, tipo, a gente não tinha o que fazer. Libera o cara, vai na casa do cara, vai na casa do teu cliente. Tipo, a gente até comprou algumas cestas básicas na época, assim, entregou pra galera, porque não tinha o que fazer, sabe? Eu lembro que a gente também fez, né? A gente fez lives com muita arrecadação O pra Jader nossa contou. própria. Oh, estava presente. Sim, nós verdade. demos 43. Aliás, Anne, por Cesta favor, básica. pega o link e coloca aqui, Talvez que não foi uma baita É. numa live. Foi um... Baita live. Eu tive que me arrepiar porque esse foi um... Foi irado. Foi um- um suspiro de vida, assim, meu Ô, Deus. cara, eu ia falar sobre isso, assim, tipo, o sentimento que a gente teve, assim, eu acho que naquele dia todo mundo, assim, porque tava no meio daquele caos, um suspiro de vida, assim, de alegria, né? Diante daquele caos todo, assim. Porque a gente ficou fechado 2 anos. 2 anos. Porque a gente não... Muito foda. E eu entendo tudo, assim, né, que vocês falando, mas assim, é que a gente é gente, né? Não dava pra botar uma pessoa. A gente tentou protocolo, tentou fazer tudo, e dava, e voltava. E aí, cara, óbvio que a gente tava brabo e xingou todo mundo. Porque também, graças a Deus, no nosso núcleo aqui, a gente teve educação financeira. Então, assim, por exemplo, a Paloma era nossa financeiro e é economista de formação. Nós temos uma consultoria. Eu e os meus sócios, vocês conhecem? Ninguém é deslumbrado, todo mundo sabe que tem que ter Pé seu no dinheirinho chão. guardado, as coisas meio que tudo quitado e, pô, isso é nosso. Né? Porque tem gente que vive com o dinheiro dos outros, e o dinheiro de banco, e aí, cara... Uma vida alavancada. Então a gente não teve esse problema, assim, em tese, né? Mas era todo mês vai comendo uma fatia. Não, mas vai, aí vai, né? Porque no início eram 2 meses. Exatamente. Aí E o depois problema virou é um ano. que, e aquele problema... eu não- Depois virou 2 anos. A barbearia não sei, mas assim, eu sei que vocês trabalham também, às vezes fazem um churrasco, não sei o quê. Aí abre, aí tu compra os insumos. Daqui a pouco fecha de novo. Cara, se tu tem alguma coisa perecível, perde tudo. Nossa, E aí tu vai entrando, aí tu começa o cartão de crédito aquele já É isso aí. não fecha mais. E aí, cara, o 2021, acho que de 20 para 21 teve uma tentativa de abertura ali, teve. um Réveillon, não sei o que lá, pelo que eu lembro. não sei E depois muito bom fechou de tudo memória. de novo. E 21 fecha tudo de novo. Março e de 21 fechou tudo de novo. a imagem 22. foi forte, né? É, 22, Não, março de Não, 21. março de 21. Foi dezembro de 20, liberaram o Réveillon, Isso. né? isso. E daí março A gente de 21 volta, a fechou gente tudo. volta com uma... Vetro, né? A gente volta com uma grande, a gente volta em dezembro de 21, 9 mil pessoas. Não, Não, podia e aí- nada, em uma semana liberou tudo. E aí a gente... Não, e aí vinha muita coisa, a gente tava 2 anos sem fazer aquilo, a gente tava só nós no escritório, era eu, vocês e a Lu Ventura. E a gente tinha que fazer tudo. Eu lembro da gente colar balde, colava caipa, e ao mesmo tempo a gente ligava pra artista. Tipo assim, foi... É, bizarro. A gente tem um terceiro sócio, né? Que é o Aloysio, ele é jogador de futebol, tem a vida financeira resolvida. Então, Conta como é que isso... Fala essa história, já emenda pra galera que não sabe nada da La Máfia, como é que começou. Tá. E aí, na pandemia, a gente fez um de custo fixo que a gente teria, imaginando que iria a pandemia até outubro, né? Sim. Então, ele fez um aporte, um empréstimo, com um juro baixo lá pra nós, só que demorou 2 anos a pandemia, né? Então, a gente acabou se alavancando também, que a gente tem hoje uma alavancagem alta, que a gente teve que buscar grana. Graças A a gente Deus, também fez com sócio algumas interno. algumas escolhas erradas, a gente trocou uma unidade de lugar, isso é um aprendizado, né? No meio de uma crise, a gente viu como uma oportunidade, só que daqui a um pouco a gente deveria ter, de repente, uma meia-culpa, a gente deveria ter Ficado um quieto. pouco segurado, não ou indo para uma loja menor, não sei, Sim. ter feito uma outra estratégia. Então, uma parte do dinheiro que a gente tinha pego de empréstimo,
foi todo na obra que a gente tinha guardado para se manter, a gente usou para fazer uma obra. E aí veio... Então, a gente pegou a grana para até outubro, 6 meses, e durou 24. Então, isso acabou também alavancando a empresa bastante. A gente tem contas até pra frente aí, 2026, 2027, tem algumas coisas ainda, que a pandemia não acabou, né? Hoje saiu na OMS que eles acabaram com a pandemia hoje. Hoje. Data de hoje. Dia 5 de maio de 2023. O anúncio foi hoje. Então a pandemia não vai acabar, né? O resquício dela vai ficar ainda para muitas empresas muito para frente. E muitas empresas estão fechando ainda. Porque veio junto juros, veio junto inflação. Hoje veio um ponto aqui na Nilo. Um cara anunciou num grupo de restaurantes, não sei o que eu faço parte do WhatsApp ali, que é bem isso, precisa de um cozinheiro, precisa não sei o que, todo mundo que se ajuda, preciso comprar um cara que faça manutenção em coifa, o cara joga no grupo ali, sempre tem alguém que ajuda. E aí hoje o cara, não aguentei. Tipo assim, é isso aí, nós estamos acabou em dezembro de 21. É uma ressaca, né? O cara brigou pandêmica, 22, o condomínio, o aluguel veio aquela correção do IGPM 24%, de 21 para 22, os aluguéis dispararam, e o cara... Deixa eu até me arrepiar. E eu lembro de cada dor da gente, assim, né? E aí vai, e aí não sei o que, dobra isso, dobra aquilo. Os custos. O cara vai, e tu não consegue acompanhar a tua venda, né? Não. Teu preço. Teu ticket não acompanha, teu ticket não acompanha. Teu faturamento não acompanha. Eu vou até... Acho que a gente não se manifestou sobre isso ainda, né? Ainda. Mas, para quem acompanha um pouco o mundo dos eventos, o que a Combo faz, tá? Festa. Nível nacional. Não sei como é que tá internacionalmente isso, mas é nível nacional. Os preços das coisas mais que triplicaram. É de verdade. Tipo, o aluguel de um banheiro químico era R$60. Bem chorado hoje, a gente faz 150, tem uns que cobram 180. E o dinheiro, o salário do cara que vai na feijoada com samba não triplicou. Eu não tripliquei. Nem vou perguntar para os guris, mas eu não tripliquei o salário dos meus funcionários de 2019, porque eu não tenho de onde tirar. O custo base para o cara viver aumentou, né? Porque a inflação aumentou. Então, cada vez menos ele tem margem para estar consumindo lá. Exato. Então, então, assim, é uma momento, é a ressaca e ela não tá fácil. Não tá fácil. Não. O cara, todo dia a gente senta como que vai ser o próximo mês e daqui o próximo ano, até 2023, como é que a gente vai fazer? Porque é exatamente o que tu tá falando. Assim, o que tu fala, não, porque tem 2024 pra frente, cara... Sobreviveu. Todo mundo... todo mundo... Tanto que eu vi um estudo agora, esses dias eu li, que ninguém tá mais assim, eu vou comprar o prédio do lado. As imobiliárias... a gente conversou aqui com o Felipe, ele não me falou isso, tá? Essa informação não é dele, pra deixar bem claro, mas ouvi do mercado imobiliário, que a gente conversou com várias pessoas já. Antigamente o cara assim, esse terreno me interessa, eu sou o dono da construtora X, esse terreno de vocês lá me interessa, eu vou comprar. Hoje não tem mais, ninguém mais tira seu dinheiro. Eu quero o teu terreno, te dou 4, 5 apartamentos e tu, se tá bom pra ti, tá bom pra mim, porque ninguém tá mais tirando dinheiro. Não. Empresário grande não tá tirando dinheiro do seu bolso e transferindo pra alguém. Tá todo mundo aqui. Segurando. E aí, E daí não gira a roda, né? Exato. E aí começa a recessão. Não gira a roda. Aí aumenta a inflação. Cara, a roda não gira. E nosso país também tem muita coisa que interfere, né? No meio, né? A mudança de governos, essas coisas interferem demais, né? Porque tu tá indo uma linha, independente de lado, não. É isso aí. Nada. Não, a polarização... Daí daqui a 4 anos, de repente, vai trocar de novo. E aí vai ser bom, vai ser ruim, tu nunca sabe o que pode acontecer. Então, essa é uma coisa que aqui é muito ruim, né? É muito pesado, né? E eles não ajudam a gente, né? Eles não ajudam. A gente não pode depender deles porque eles não ajudam mesmo. Não, a gente tem que depender da gente mesmo. A gente vai completar 9 anos e a gente nunca conseguiu pegar BNDES. E aí tu vê empresas gigantes que não precisam, de repente, eles conseguem uma facilidade enorme, sabe? É uma dificuldade enorme aqui tu te sustentar, né? Tu te manter. Com certeza, daqui a um pouco, se a gente não tivesse o Aloysio, acho que a gente teria desistido das franquias, teria falado com... cada um vai se segurar por si aí, vocês ficam com o nome e todo mundo se vira. Depois que acaba a pandemia, a gente conversa de novo, vê se vai valer a pena, mas entendeu? Muita gente fez, né? Então, liberou, né? Então, assim, e aí, dando a volta e falando lá sobre o Aloysio entra com nós já no início, quando eu e o Jader lá já tinha o projeto pronto, só que a gente tinha juntado lá, a gente tinha 30 mil reais. O que tu fazia naquela época lá? Eu trabalhava na RBS, vendia anúncio pro jornal. Em 2014 no jornal
funcionava, né? E aí, isso em Florianópolis. Eu voltei para Porto Alegre e trabalhava... Daí eu peguei aqui como representante de calçado, vendedor de calçado. E aí eu já conheci o Jader há bastante tempo, a gente já tinha uma amizade boa. E eu achava que ele me completava numa área que não era a minha. Que era a parte de design, assim, de coisas de tecnologia e tal, que não é uma coisa muito que eu sei. Então eu acho que o Jader me completava nisso. E eu sempre via nele um cara que a gente junto conseguiria fazer alguma coisa. Então a gente já discutia sobre bar, discutia... Fora que ele me ajudou muito na noite, né? Ele ficava no palco e eu ficava lá embaixo, né? Então essa parte dele foi incrível, né? Saudade, Café Moinhos. Saudade. Leandro, um beijo onde você estiver. Você que tá olhando por nós. Que cara. E aí foi isso. Daí eu voltei pra cá como representante de calçado. E eu passava no escritório dele, porque eu nunca tive um problema de família, assim, de dinheiro. Isso tenho o maior orgulho de dizer, porque meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Minha mãe trabalhou 30 anos no Walmart. Então, minha mãe me esquecia várias vezes no colégio por causa do trabalho. Ou ia me levar pro trabalho, não me levava, ia pro caminho pro trabalho. Ia me levar pra escola, ia pro caminho do trabalho, porque a cabeça... Meu pai também batalhou bastante, tinha uma empresa dele. Mas a gente sempre conviveu a gente sempre morou em bairro simples. Né? Eu sempre morei no Maitá. Então, nunca foi fácil, assim. Eu jogava bola com 15 anos e meu pai não deixava. Quando não tinha treino, pode vir trabalhar na empresa. Não tinha escolha. Não tinha chance, assim, não tinha apoio. O futebol ainda era vagabundo, né? Sim. Jogava lá, né? Então, eu não tinha essa chance. Então, eu sempre fui ligado nessa parte de empresa. E aí, lá nessa parte de calçado, quem não sabe, o cara que vende calçado, ele anda com uma mochila gigantesca, com as amostras, e tem que ir batendo de porta em porta, né? Até tu fazer tua carteira. E pra não gastar a grana, eu passava lá no Jader pra ir no banheiro, pra usar o café. Ele achava que era pra conversar, mas não, era pra tomar água. Tomar um cafezinho, né? Ficar no ar-condicionado. Ar-condicionado, dar uma descansada. E a gente trocava ideia. E aí um dia eu trouxe pro Jader essa barbearia que eu atendia como vendedor de anúncio lá em Santa Catarina. E ele olhou e curtiu a FU também, a ideia. Ele era um cara cantor, né? Palco, já se cuidava mais, né? Eu cortava o cabelo na cabeleireira da minha mãe. Minha mãe gastava uma grana na cabeleireira. Eu falava, só quero rapar. Vai me cobrar, né? Sim. E aí o Jader já era um cara mais cuidadoso, né? Ele curtiu a FU. Tanto que no outro dia que eu visitei ele, vamos tocar esse negócio. Já falei com o meu coroa aqui. Eu já dei uma pesquisada. Eu acho que a gente tem que ir pra esse lado. Mas o Jader não era só cantor nessa época, né? Não. Então, daí na realidade, eu sempre executei duas funções, assim, né? Então, sempre fui músico de paixão, sempre gostei de fazer isso. Na verdade, essa é a função dele, né? Exatamente. Nós temos que convencer ele. E, na realidade, meu pai tinha uma corretora de seguros, né? Por 35 anos, e eu trabalhava com ele, no escritório dele lá. Então, eu trabalhava junto com meu pai. Então, daí, que foi da onde o Lucas aparecia lá do nada, assim, como quem não quer nada. Cheio de tênis nas costas. Cheio de sapato lá, chegava com uma mochila gigantesca lá, fazendo um barulhão. E daí, um belo dia, ele chegou com essa ideia. E, cara, eu já tava lá também na empresa do meu pai, uma empresa muito tradicional, sócios, né? Tipo, já trabalhava daquela forma há muito tempo, toda a ideia nova que tu queria colocar, que tu pensava. Sim. Toda aquela história que todo mundo que já ouviu aí. Pra quem não sabe disso, 97% dos filhos dos pais que têm empresa não tocam as empresas porque dá esse conflito. Tipo assim, aqui que tu quer botar esse botãozinho. Fiz assim, deu certo. Tô há 50 anos na vida. Tô fazendo isso aí. Aqui que tu quer, não sei o quê. E a associação se perde, né? É isso aí. Então, assim, comigo não foi diferente. E daí, quando o Lucas chegou lá, apresentou a ideia, quando ele chegou no outro dia, eu já tinha um nome, já tinha um esqueleto de conceito, e que eu tinha pesquisado sobre máfia italiana, como funcionava, fui dentro, passei a madrugada toda na internet, pesquisando, e já tinha uma ideia de esboço de logo já. Né? Daí, a partir dali, a gente só seguiu, cara. E aí chegou quem conheceu o Aloysio? Eu conheci o Aloysio da época da base, porque ele era amigo de um amigo nosso, mas assim, muito superficial, ele ia num show que eu tocava, assim, mas o Elefante tinha conhecimento mais próximo com ele, ficou mais amigo dele quando morou em Floripa. Mas aí quando eu fui morar em Floripa, daí a gente se aproximou bem, assim. Aí eu me aproximei bem dele. E aí, quando a gente juntou ali a grana que a gente tinha, né? Dava uns 30 mil, a gente viu que não ia arrancar, né? E aí a gente chamou ele, fez uma apresentação, daí
Eu dou graças a Deus que eu não faltei aula na faculdade de projeto, né, de planejamento estratégico, né? Plano de negócio. Plano de negócio, eu Business consegui plan. fazer, né? Uhum. Então, fizemos, fomos lá em Osório ali, que o empresário dele era dali, se juntamos, mostramos pra ele, e ele na mesma hora comprou a ideia. A ideia sempre foi fazer uma franquia ou era uma barbearia? Não. Foi. No plano de negócio inicial é que em 3 anos a gente tivesse... Não, em 5 anos nós tivesse 3 lojas. Isso já constava no plano de negócio. Isso já constava lá atrás, mas não como formato do franchise. Assim. Não, a gente não pensava nesse ponto, assim. Não era essa a estratégia. Assim. Era em 5 anos ter 3 lojas nossas. Né? Só que a gente fez um erro de cálculo aí, quando a gente fez esse plano de negócio, né? E aí ele aportou 35 mil. Então nós tínhamos algo em torno de 70 mil ali para fazer a obra. Para quem não tem nada... Já tinha ponto, não? Não, né? Para quem não tem nada, 70 mil é muito, né? O cara acha que tá rico, né? Não, mas Resolveu a vida. isso é 2000 o quê? 14. Cara, 70 mil, 2014, com toda a inflação que teve, 70 mil continua sendo muito dinheiro ainda, né? É. O cara ainda faz negócio com 70 mil. Então você que tá vendo, mas eu não tenho 70 mil, cara, não precisa. Não precisa. O cara tem que fazer, primeiro, é chamar alguém para conversar. Então, se tiver a dádiva dos guris naquele momento, conheci o Luiz, são pessoas sérias, tinha contato, beleza. Mas eu só gosto de pegar esses insights, Sim. porque anteontem, a Marina veio aqui, veio aqui e aí, pô, ela tem um aplicativo de mães para ajudar as mães e tal. O cara tem 50 mil pessoas no aplicativo. No Instagram tem 400 mil pessoas. E ela me olhou assim, pois é, não dá pra começar um podcast ainda porque eu não tenho os equipamentos. Eu disse, não me fala isso. Tu não sabe como é que eu comecei isso aqui. E aí, então, eu gosto sempre dessa mensagem porque ela é clichê e ela só é clichê por um negócio. Porque alguém começou. Sim. Entendeu? Sim. Alguém começou a ter barbearia lá atrás. Isso, né? Alguém começou a fazer... E aí a gente foi fazendo do jeito que dava, né? Exato. Tanto que a gente ia errar, a gente já ia começar errando. A gente olhou um ponto na Carlos Gomes com a Plínio, na esquina ali. Sim. O aluguel era 5 mil, acho, 7 mil. 7 mil. 7 mil. Nós tínhamos esse 10% já era só o aluguel. Do valor de investimento. Sim, isso aí. Não é do faturado. Não é de faturamento, é valor de Tinha investimento. faturamento, não sabia quanto. Então, aí nós ouvimos também a experiência, né? A gente foi jantar. A gente tava pra fechar o contrato. Era lá o lugar certo. A gente foi lá na casa da minha sogra e minha sogra... você tem certeza? Dei uma olhada, acho que o custo estava sendo muito alto. E aí a gente repensou e começamos a procurar. Daí o Jader achou uma loja que o chão já era o que a gente imaginava. Quadriculado e tal. Que hoje é a loja da João Valig, né? João Valig 154, que é a nossa primeira unidade. Nossa primeira loja. A gente olhou ali na volta, acho que dá, tem uma densidade legal, assim, superficial, vamos fazer aqui. E o aluguel era menos da metade, né? Dos 7 mil, né? Tem o Iguatemi do lado e abrir ainda o Valig, né? Não tinha nem o Valig ainda. O Valig ia abrir. O Valig ia abrir. Mas, tipo assim, eu não gosto de usar a referência do Iguatemi pra ela porque, tipo, não passa nenhum fluxo do Iguatemi pra ela. Pela nossa quadra da João Valig. Toda pessoa que vai no Iguatemi não passa na frente da nossa loja. Tá. Porque ela fica na primeira quadra, entre esses Brasil e a Grécia. Sim, o cara entra naquela ruazinha antes. Antes. Então vai não tá perto passa. antes. Então a gente não consegue aproveitar nenhum fluxo de Mas Iguatemi. você foi descobrir isso quando? Só depois, né? Óbvio. Esse foi o argumento básico. O Iguatemi tá do lado. Mas pra te ver, Óbvio. como errando a gente acertou. Claro. Porque naquela parte ele consegue estacionar. Sim. Sim. E vocês hoje em dia têm aquele estacionamento da frente ainda? Sim. Isso foi imprescindível, porque a gente começou, além de se diferenciar como negócio, a gente se diferenciou como ter um lugar para estacionar. Sim. Naquela Sem saber, época já né? era Naquela importante, época, né? Hoje, tipo, estacionamento a gente sabe o quanto é fundamental para qualquer tipo de Exato. negócio, né? Então, mas naquela época a gente... Cara, tu Não não sabe sabia. nada. Pô, tu vendo que baita link. Não A gente, sabe nada. volta e meia, a gente tá criando alguma coisa aqui, né? A gente tá vendo uns pontos e pra nós, como o nosso negócio tem bebida alcoólica, 90... os guris têm a ioiô que não tem bebida. Tem até, né? Porque Tem. alguns têm. Tempo que eu já fiz festa lá e já pedi. E aí, E eu mas já assim, bebi. pra nós é importante, mas assim, não é tanto. Agora o cara que vai cortar cabelo Não, fundamental. tem que ter. Tipo assim, Fundamental. é durante o dia, né? Eu vou cortar cabelo, depois eu vou pro meu escritório, eu vou meio-dia, eu vou não É sei o que. fundamental. Então. E O nosso Claro. negócio é E fundamental. na nossa loja João Vale, 95% vai de carro. Vai de carro, Vai de claro, carro. claro. Então isso, aí a gente juntou ali a grana e vamos fazer a obra, né? Começamos a fazer a obra lá, separamos, né? Marketing, obra, capital de giro. Vocês estavam bem, Eu já. não, tinha- Não, Ah, isso, as aulas da tá louco. faculdade. Pegaram o sementinho e dividiram. Claro. Não, agora Contratamos o pedreiro, a equipe de pedreiro. Mestre de obra. Em um mês vai estar pronta a obra, né? Obra, né? Coisa rápida, Ah, semi-certeira. Cer- Obra é coisa certeira, certeira. 1 mais tá 1 é louco. 2 e tá louco. Comprou, botou no lugar.
Vinha resumindo, na segunda semana a gente chamou o cara do pedreiro e falou, ó, seguinte... Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Literalmente. A gente só tem dinheiro pra pagar o senhor. A partir de amanhã, eu e o Jader somos teus auxiliares. A gente não sabe fazer nada. Mas assim, tudo que tu falar, nós vamos fazer. Como é que pinta? Tu vai pintar a primeira passada e nós vamos seguir. Como vira massa. Vira massa. Como coloca azulejo. Então, 6 da manhã nós tava lá. Cara, essa história é muito boa, isso né? aí E é o dia a dia. Isso é a vida real também. 6 da manhã nós tava lá. Raiz. Raiz. Tomando café com o pedreiro. 6 da manhã nós tava lá. Não tinha essa, comia uma maionese verde. Não, nós descobrimos um pãozinho com ovo, com uma lancheria na frente, na Brasil, com uma maionese verde sensacional. Então a gente acordava pra comer o pão com ovo, na verdade. É isso. E essa obra acabou dando 150 mil. 60 que a gente tinha. Como é que a gente conseguiu o dinheiro? Pai do Jader, minha mãe, Cartão de vó crédito. da Estouramos todos os minha cartões de esposa, crédito. Cartão de crédito. Tudo A gente que fez possa acontecer. A gente não voltou a pedir dinheiro pro sócio, né? Uhum. Porque a gente tinha dado a nossa palavra que com aquele dinheiro a gente ia conseguir fazer. A gente também achou... Ele tava construindo a relação, né? Como é que nós íamos... E sabe que a primeira coisa que a gente Isso comprou é da muito barbearia importante. foi as cadeiras, né? O Jader achou no OLX lá umas cadeiras que um barbeiro que tinha 80 anos de barbearia tava largando. Deixa eu interromper só vocês, porque hoje em dia o cara comprar uma cadeira antiga é um item de raridade. Quando vocês começaram não era isso ainda, né? Não era um item que tipo assim, meu Deus, uma cadeira. O cara Só que a gente sempre teve no nosso sangue que a gente não poderia perder o que a barbearia tinha, né? Não, É. Que hoje que a cadeira é uma das coisas mais importantes da barbearia, né? Que chamasse mais a atenção. E aí a gente comprou, a primeira coisa que a gente comprou, eu nunca me esqueço, a gente pagou no cheque da minha mãe. Eu nem sei se a gente devolveu pra ela esse dinheiro, eu acho que não. Acho que não. Como é que é o nome da mãe? Rosana. Olha aí. Olha aí, dona Rosana. Depois passa o Pix aqui, a gente faz Ela esse deu um cheque. intermédio. E a minha mãe sempre foi... Certinho. ela sempre trabalha foi no colaboradora, cooperativo. né? Sempre foi... Como é que trabalha? Só na CLT? empresa. E quando a gente foi lá falar, o que eu estou pensando? Não, aí Ela fez a carreira, a vida dela toda numa empresa só, né? Os meus pais são iguais. Então, quem que tipo, não vai trabalhar quando tu na fala sobre empresa? empreendedorismo, com Os meus eles, pais são tipo... iguais. E Ganhar além todo de empreendedor, mêsinho mãe certinho. precisa de É. um dinheirinho aqui Não te emprestado. incomodar, sabe? E aí, não, vamos. Mas mesmo assim, ela nos ajudou lá, deu o cheque lá. 3.200, não me esqueça. 3 cadeiras por 3.200. Aí, ó, com a inflação tá rica, Rosane. A gente pagou. Ah, isso é verdade. 3.200 de 2014 com a corrigido. A justicinha. gente sabia como é que era peso de cadeira, que tamanho que era a A cadeira. gente não sabia nada. A gente procurou Nada, cadeira de nada. barbeiro. O Jader achou lá. Ó, meu, tem E daí- 3. 2014. 2014, só que eu entendi, cara, não, a gente vai trazer todo um conceito. Porque eu já começava a trabalhar pensar nisso, Sempre né? tem. Essas cadeiras já têm história, essas cadeiras Deixa têm ele, 100 o Pedrinho. anos. Nós vamos ter que E daí comecei a viajar sobre isso e entrar nessa ideia, assim. E, cara, eu fiz um curso na vida que eu achei que eu nunca ia precisar mais dele na vida, assim. Eu fiz um curso dos meus 14 aos meus 16 anos de mecânico de usinagem industrial. Então, eu sou mecânico de usinagem industrial. Tu pode não Se saber, tudo mas der errado. eu sou certificado. Eu sou... Cara, eu bom tenho isso. curso disso, técnico, 2 anos, fiquei lá no Senai. Tá pronto. Tô pronto, me larga um torno na mão, eu vou fresa, qualquer coisa. E, cara, eu fiz isso na vida, assim. E eu falei, cara, nunca mais vou precisar disso na vida, eu acho, né? Tipo, porque daí seguiu a vida e tal. E, cara, quando chegou essas cadeiras, as cadeiras tinham 100 anos. Tu pensa, não tem peça de reposição pra essa... Quem é que vai fazer manutenção disso aí? Não tem como fazer manutenção. E a cadeira é a máquina da indústria. Uhum. Se para a cadeira, para de fato. faturar. Então, assim, lá no início, seguidamente, chegava na barbearia, tava eu embaixo com as mãos tudo engraxada, embaixo da cadeira, porque eu desmontei toda a cadeira, peguei todas as peças que eram de ferro, levei pra cromar, então a gente reformou todas aquelas cadeiras. Não, mas... Isso Calma, claro, né? Isso aí, claro, que tava previsto na Não, minha claro não, que e sim. aí Tinha ali, não, mas- ali, claro. O Jader pulou uma parte importante, né? A gente foi pegar as cadeiras com a caminhonete Courrier do meu sogro. Tipo, a gente não sabia se ia caber todas ou não ia. Claro que não. Aonde que tá as cadeiras? As cadeiras eram na Silveira, na Zona Sul. É. A barbearia tinha 80 anos, a barbearia. O cara começou... A filha dele fechou. Porque ele tava com Alzheimer. Porque ele cobrava os clientes 2 vezes. É. Era bom, né? Isso aí ele não esquecia, né? O cara sentava na cadeira e cobrava. O cara ia sair, Ele tava com Alzheimer. daí a família preferiu tirar. Acabar, né? Muito bom. Aí, mano, nós fomos pegar as cadeiras. As cadeiras pesavam 80 quilos. Só No eu e mínimo. esse cara aqui. Tinha trava nas cadeiras, a gente esquecia quando vê cair o pé. Barulhão. Não, Tudo bem, subimos no carro. Caiu um temporal. Maior temporal que Porto Alegre já viu, velho. Isso é coisa boa. O Cassiano já conhece. É só que o Cassiano adora. Isso aí é o Cassiano Nós não adora. levamos Maior temporal que nada. Porto Alegre já viu. Nós não levamos nada.
botar por cima. Nada. Temporal. As cadeiras que A gente daí- já perdeu as cadeiras quando a gente comprou. Praticamente. E aí foi incrível. Incrível assim, porque daí o Jader, a gente arrumou, fez toda a situação lá, a gente conseguiu usar elas, né? E aí a gente começou, foi aí. E a gente tem Tentou elas tudo. até hoje. Tem uma história sobre... E pra te ver, tem uma coisa muito interessante, né? Como o primeiro círculo teu, ele te salva de muita coisa, né? A gente também achou uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca. Sabe quanto pesa uma mesa de sinuca? Cara, Linhas? é muito Antiga? cara. É muito cara, pesado. muito Números eu não pesado. sei dizer, mas Exatamente ela é isso. Tinha lá A em gente casa. achou uma era de- mesa de sinuca oficial, gigantesca. Meu tio tinha um, E aí vocês, um não? caminhão... Ué, certinho. Guincho. Um caminhão guincho. Não, vai. Guincho. Isso está Guincho, ouvindo. vou deixar Mas- muito claro. É um caminhão guincho. Mas parceiro, né? Não, vamos. Vamos resolver. Pelos guri. Que Foi pode eu, dar o Jader errado? e ele pegar a cadeira. A cadeira... A devia minha ter uns- cadeira não, a mesa. A mesa de sinuca. Devia ter uns 200 quilos no mínimo, assim. A Pra quem não sabe, a mesa de sinuca ela tem uma pedra. Exato. Aquela É um- parte de cima é uma pedra. Literalmente uma pedra. Inteirinha. Maior que essa mesa. Inteirinha. Muito maior. Só que a mesa também era tipo, esculpida, era bonita, sabe? De madeira. Ela existe lá hoje, né? Uhum. Então ela já tinha mais o peso disso ainda também. Ô, meu, nós tivemos Mas o entre três, peso do... vai os do dois. cerco- 3. Os dois heróis mais o tio. Mas eu tinha entre três. Eu acho que ele tá com problema de coluna até hoje. E o Abraço, guincho Vitor. aposentou o guincho. É isso. Cara, num guincho, no caminhão guincho, amarramos. Ah, cara, se contar tem muita coisa, assim. Eu lembro de uma das histórias que a gente gravou. Pô, cara, a gente deve ter gravado isso... Há 2 anos atrás. 2020. Foi logo no início. Foi bem no início. E tem uma história do bife, da carne. Ah, isso é sensacional. Essa é sensacional. Fala aí. A gente tava fazendo a obra, né? Já Nossa. como Como auxiliares. pedreiro. E o Não, pai... não, você não era pedreiro, você era auxiliar. Auxiliar. Aprendiz. É aprendiz. 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 E o pai do Jader... Não, vem desmerecer os pedreiros. O pai do Jader foi um cara que sempre nos ajudou muito. O pai do Jader, que Deus o tenha, né? Foi um cara que sempre foi um espelho, assim, pra mim, como administrativo. Apesar dele ter um monte de papel na mesa dele lá, que ele só ele se entendia, eu conversava muito sobre ele. E ele sempre nos ajudava muito. Então ele aparecia lá na obra do nada, assim, pra olhar, pra nos dar apoio, sabe? E uma das vezes ele apareceu e meu filhinho, né? Ó, filhinho, trouxe pra ti aqui, ó. Cara, Bem cuidado, Felipe. que era uma situação difícil na época, né? Claro. Tipo, morava com a minha sogra, já, tipo, peguei toda a grana que eu pedi pra eles me mandarem embora. Então, toda a grana que eu tinha de FGTS, de qualquer coisa, eu investi no negócio. Então, cara, era uma época difícil. Daí meu pai, ele nunca foi o cara que, seguinte, ó, deu dinheiro e te vira. Ele me ensinou como fazer as coisas. Se eu tivesse passando por alguma dificuldade, tipo assim, cara, o que tu precisa? Tô aqui. Tô aqui, tu precisa de uma roupa, tu precisa de uma coisa, vou te ensinar como a vida é. Então, tipo, não. Eu tenho mais 2 filhos pra criar, então, tipo, ele me ensinou sobre responsabilidade. Acho que é o maior ensinamento do meu pai, assim. E daí um dia ele chegou lá, cara, dele falou, pai, e aí, como é que tá as coisas em casa? Eu tinha falado, tô me virando, cara, tô dando um jeito. Daí ele chegava lá, tá, vou levar uns bifes pro Jader lá, pra ele fazer de janta junto com a sogra dele, com a família lá. Levou. Daí, pô, chegou lá, trocando uma ideia, levou uns bifes Nós pra não mim. tava ainda na... De Tinha auxiliar. equipe ainda. Tinha equipe. Agora tô voltando. Ô, meu, eu sei que ele chegou lá, era umas 6 horas. Só que a gente saía de lá 9 da noite, ó. Na hora da saída, cadê os bifes? E todo mundo na rua já esperando e o homem não achava, e não achava, e não achava. Eu já dei, meu, vambora, meu, 9, 10 horas já, meu. Da noite. Vamos lá que é mais 6 da manhã, estamos de volta. Aham. Eu larguei os bifes aqui, não estão aqui. Bah, um dos pedreiros tinha... Viu ali, né? A janta bem boa. Não tinha. Hoje é open de bife. Bah, meu, O pedreiro levou. eu me lembro da cara do Jader, assim, de tristeza. Porque aquilo ali pra ele, eu acho que ele tava sonhando o dia todo com aquele... Sim. De comer aquele... Sim. Botando uma chapinha. Já trabalhou, já virou massa alguma vez na vida? É. Não, de boa. Claro, já, claro. né? Já, pô, não, Esses caras tinham provavelmente ganhado não. muito. Mas, cara, tu passa o dia todo fazendo aquilo. Tu Cara, entende o fica- prato do pedreiro Tu aquele do... entende o prato do na hora. pedreiro. É. Cara, é uma fome absurda. Eu acho que é mesmo o esforço de tu nadar na piscina o dia inteiro, assim. É isso. É praticamente a mesma coisa. Cara, tu tem uma fome absurda. Então, por isso que os caras falam prato de pedreiro. Cara, porque tu tem uma fome absurda. Tu consegue exercitar todos os músculos do teu corpo trabalhando ali, cara. E, cara, eu tava numa fome absurda. Eu falei, bah, só quero aqueles bifes, agora eu vou chegar em casa e deu. Vou comer aquilo ali e vou apagar. E meu sonho acabou, né? Ah, Cara, é que se colocar na situação que
Cara, obra, né, velho? Porque eu brinquei aqui no começo, né? Que obra é tudo certinho. Cara, A obra é a a coisa gente mais vive em obra, interessante. vocês abrindo loja, e a gente reformando bar, abrindo bar e fazendo não sei o quê. Cara, é um caos. É um caos. Inacreditável como as coisas não são previsíveis na obra. É Não, inacreditável. nunca tu planeja. E é sempre a mais, né? Nunca é a menos. É inacreditável isso. E aí o cara tá forcejando, e aí, o pai trouxe umas carnes, e agora eu vou fazer uma moralzinha com a sogra, com a nega. Exatamente isso, cara. Era exatamente isso. Pô, eu vou chegar, vou dar uma moral pra sogra, pá. Vou chegar Tô ali, tô morando ali, né, cara? Porra. Uma linha tem uma hélice batendo ali. Né? Então, tipo, pá, hoje eu vou fazer uma graça. Não teve. Sonho acabou. E aí, meu, abrir uma barbearia e em quanto tempo... Quando que vocês entenderam franquia? Na verdade, foi uma Vamos acelerar, oportunidade, né? vamos acelerar isso aí. Foi uma oportunidade, né? Na verdade, a gente tava mal de grana, não queria ficar pedindo dinheiro pra Luísio. E aí apareceu um cliente maluco lá. Eu sou de Taquara, eu quero botar uma franquia. E por o outro lado entrou uma empresa de consultoria. E apareceu, eu acho que o negócio de vocês é franqueável. Tal. Nós já tava com 2 lojas. Tava com a loja da João Vale. É que no meio de tudo isso, só fazer um adendo no meio de tudo isso, né? Porque com toda a inexperiência da gente na época, com 6 meses, 3 vezes alavancado com dívida sobre o investimento que a gente tinha, uma dívida de 3 vezes o investimento que a gente tinha na época, com 6 meses de loja, a proprietária pediu a casa de volta, né? Que a gente tinha alugado. A vida ela é um caos. Porque uma construtora havia feito uma proposta de 1 milhão pelo terreno. Deixa eu me arrepiar de novo aqui, porque a vida do E, empreendedor cara, é maravilhosa. A vida do empreendedor E daí, montanha russa, né, é um cara? adendo de tudo. Cara, é um adendo. Todo dia um 7 diferente. Cara, né? daí a Não gente tem viu nem- que, cara, porra, Não dá mais. não tem o que fazer, né, cara? Tamo. Botamos 150 Voltamos pra estaca zero. Voltamos no lixo. Vai ter que tirar tudo daqui, não tem onde botar. E sem Tá os tudo em bife. paredes. E sem os bifes. Cara, e daí no meio de tudo isso, e como é importante o relacionamento, né, cara? Porque parece que as coisas, literalmente, às vezes é Deus que coloca as coisas na vida, assim. Eu tenho certeza. Uma semana, na mesma semana que a proprietária pediu a casa, ligou um amigo meu pra mim. O Cunha, um amigo meu, ligou e falou: Jada, cara, pô, tô vendo teu negócio, acho que teu negócio, tu abriu um negócio massa, assim, do caramba. Cara, o meu pai tem um ponto que eu acho que vai servir pra ti. Daí eu falei: meu, tu tá brincando comigo. Ele falou: não, cara, meu pai tem um ponto que eu acho que vai servir pra ti, cara. Fica ali na Avenida Praia de Belas, do lado do Garcias, de frente aos bombeiros. Eu falei: meu, se eu te falar que a proprietária pediu essa semana a casa pra gente aqui, tu acredita? Ele falou: não. Ele falou: não, meu, então vai lá olhar, se tu gostar, tu só entra. Aí eu olhei pro Lucas: cara, a gente já tá... Pega as coisas, não vou. Desculpa o palavrão, né? Fudido e meio. Só comprasse um caminhão pra levar as cadeiras, né? Era a única coisa. Cara, daí eu falei: fudido e meio. Cara, vamos iniciar uma nova obra. Tá, mas como nós vamos fazer, cara? A gente vai dar um jeito. E daí foi onde entrou cartão, dinheiro, cartão da avó, cartão da Daí a gente tia. já tinha 1 ano de faturamento. Né? Daí... Então daí o banco já tinha uma... Porque aqui no Brasil também tem mais isso, né? Ao contrário, né? Eles só ajudam quando tu já tem, né? Exatamente. Quando tu não tem, não te dão crédito, né? O BNDES não vai É te o contrário, né? Não, ninguém, é nem contrário. banco privado, ninguém. É muito É estranho o isso. contrário. Em cima É o de contrário. faturamento E aí veio pra anual. Edivelas. Aí, cara, daí o Lucas ficava ali na loja e eu fui pra obra e ficava lá fazendo a obra junto com os pedreiros de novo, replicamos aquilo que a gente tava fazendo. Só que no meio disso, ela desiste de vender a casa. E aí Então, que nós que tínhamos uma dívida, ficamos alavancados 2 vezes aquela dívida que já existia, porque agora, a partir dali, nós teríamos 2 lojas. Sim. E aí, meu? E aí, onde entrou toda essa história. Sim, aí entra o cara maluco. Eu só fiz o adendo. É porque daí lá Esse maluco, né? Porque lá na João Vale, daí era uma coisa louca. E a gente sente falta, porque só existia nós, né, entre aspas, né, em 2014, né, 15. Então, a galera vinha de longe. Lajeado, Capão da Canoa, Taquara. Imagina andar 100 km pra cortar o cabelo. Porque a gente conseguia entregar a experiência, o conceito do negócio. A toalhinha na cara. A toalhinha na cara. Saiu do unissex. A gente conseguiu entregar o simples. Hoje pode não parecer, né? Hoje, ar-condicionado. Então, as barbearias antigas, a barbearia perdeu muito espaço por causa disso, né? Não evoluiu, né? Então, a gente tinha ambiente limpo, tinha parte de entretenimento. Então, a galera vinha de longe. E nisso, um cliente nosso, eu entro, eu corro risco, mas eu quero botar isso aí lá na minha cidade. Só que a gente não tinha nada, né? Só que ele não tinha falado da cidade também, né?
E quando ele falou, não, tá, qual a tua cidade? Taquara. Eu falei, porra, todo respeito a Taquara, cara. Mas Taquara tem 60 mil. Onde é que tem 60 mil habitantes? Eu não conhecia Taquara na época, desculpa. Eu passava pra ir pra Gramado, sabia que tinha a cidade de Taquara, 60 mil habitantes. Daí, cara, a gente se olhou. Cara, ele é mais maluco que nós. Tá aqui o logo. Cara, ele é mais doente que nós, cara. A gente se olhou e... Aí vai dar certo. Entrou uma via também que tinha entrado uma consultoria falando que nosso negócio precisava ser replicado, a gente precisava de grana, a gente falou, cara, vamos testar, velho. Se der certo em Taquara, é porque pode dar certo em qualquer outro lugar, não desmerecendo Taquara. Mas Taquara, economicamente falando, é uma cidade dormitório. Então as pessoas saem da cidade... Sai de Gramado e Canela e vai dormir lá. Pra trabalhar em outros locais, em outras cidades, igrejinhas, cidades da volta, e acaba dormindo em Taquara. Taquara é uma cidade incrível. Tipo, eu adoro Taquara hoje, sabe? Tipo assim, eu tenho um amor com Taquara, porque as coisas começaram lá. Começaram lá. E, cara, a gente foi lá, a cidade abraçou o negócio de uma forma, cara, tipo, que eu nunca vi, assim, sabe? E a gente viu que, cara, o nosso negócio realmente ele pode ser colocado em qualquer lugar. Se as pessoas entenderem a cultura do nosso negócio, ele pode ser replicado em qualquer lugar. Porque... Essa consultoria, ela já dá o formato de franchise para vocês ou também vai aprendendo com o tempo? Não tinha nada. Não tinha nada. A gente não tinha contrato. A gente não tinha... não sabia nada sobre franquia. Nós não tínhamos... Cara, no planejamento, nós não tínhamos indicadores de análise, nós não tínhamos nada ainda. Começou as duas coisas ao mesmo tempo. E daí chegou... A gente falou pro cara, o que tu acha, cara? Tem um maluco lá que é mais maluco que nós. Chegou pro consultor e falou... Ele falou, cara, faz um teste. Porque se der certo, é porque tudo que a gente está conversando de forma muito inicial aqui vai fazer sentido. A prática vai acelerar Vai acelerar uma etapa, assim. E daí foi aonde a gente começou aí, cara. Obviamente erramos muito também com ele, porque aprendemos muito com ele, erramos muito com ele, porque nós não entendíamos nada sobre o negócio. E tinha as duas lojas de Porto Alegre. Não, tipo, a primeira pergunta do franqueado. Quanto que custa? Tu acha que a gente sabia, cara? Só que a gente errou tanto que a gente calculou quanto que custa com nós fazendo a obra. Porque era nós, tinha feito a obra, nós éramos o pedreiro. A gente só olhava o que a gente pagou de... Claro. Não pagava mão de obra. Mão de obra era pouco. Quando tu vai franquear, não. E comprar as coisas, não sei o que, escolher o produto. É o que eu falo. O gerente, o melhor gerente que for, ele vai resolver, ele não vai deixar problema. Talvez ele vai comprar... Eu sempre uso bomba d'água, tá? Porque no Barum, antigamente, queimava bomba d'água como a gente lê jornal. E ele vai comprar o da esquina, não vai até a Capão Novo, na Redmac de lá, porque é R$1.000 mais barato. Mas ele vai resolver o problema. E esse é o problema. Esse é o lance. O cara pôs assim, não, bomba d'água é 700. Não, mas... Exato. Tá 1.700. Começa por aí. Tu fala pro cara, não, cara, é um vaso sanitário preto. Só que ele não pesquisa, cara. Ele vai no vaso sanitário preto. Daí, o que tu gastou 300, ele gastou 1.000. Porque não tava num descritivo de valor de implantação. Não tinha uma planilha pro cara olhar. Não, cada item custa isso aqui. Não existia nada disso. E a gente não entendia nada sobre o negócio também. Porque é muito importante falar. Cara, eu tenho uma fábrica de caneca. Mas eu vou franquear uma fábrica de caneca. Vou franquear a partir de agora a loja de caneca. É outro negócio. Uma franqueadora, ela é outro negócio daquilo que tu tem. Então nós não éramos mais donos de barbearia, nós criamos uma empresa que era uma franqueadora. Então nós éramos franqueadores. E é muito diferente tu ser dono de uma barbearia e ser dono de uma franqueadora de barbearia. É outro negócio completamente diferente. Você fala mais agora, vamos trazer para hoje. Como é que é o negócio, assim, quanto as lojas... Porque também tem mais uma loucura aí, né? Que é depois de velho, vamos dizer assim, que é a Capão do Canoa. Que é uma loja... É um shopping center, não é uma loja. Não, e também pensando em estudo, assim, vocês começaram a procurar sobre franquias ou vocês foram deixando a vida elevando, ou vocês foram pegando apoio, tipo, consultorias? Tipo, como é que foi criar esse modelo em andamento, né? Porque, cara, o barco tá andando e vocês iam ter que fazer um ajuste em velas o tempo inteiro. A gente tinha uma consultoria que iniciou junto com a gente na época, né? E eles tinham um foco gigantesco em comercialização, assim. A parte comercial deles funcionava, assim. Então, só que isso escalou muito rápido. E foi um erro. Foi um dos grandes erros nossos, tá? Então, assim, era eu e o Lucas, os funcionários da franqueadora. Era 3 lojas em 5 anos e virou quantos em 5 anos? Não, em 2 anos tinha 17. Não foi só o erro 2 funcionários na franqueadora. 17 sócios, né? Porque... 17 sócios e 2 funcionários da franqueadora, entendeu? Então, tipo, a gente chegou a um ponto que a gente falou assim, cara, não dá. Tá errado.
Então a gente mudou de consultoria, porque a gente entendeu, cara, não é desse jeito que deve ser o negócio, né? Sim, abrir. Começou a surgir os problemas, as coisas começaram a chegar e, tipo, pressão dos franqueados com toda razão sobre suporte, sobre os mais variados assuntos que tu possa entender de um negócio. E, cara, era só eu e ele que nós não tínhamos como dar conta, porque nós tínhamos ainda as 3 lojas. As 2 lojas na época, né? E daí, cara, a gente viu, não, vamos parar. Daí a gente parou de comercializar. Não comercializou mais nenhuma loja. Procuramos uma outra consultoria mais especializada, que tinha um foco em gestão de rede, além de comercialização. E daí foi quando a gente começou a entender sobre o negócio. Então a gente ficou 6 meses sem comercializar loja nenhuma, para entender como isso funcionava, para estudar um pouco, para ter informações. E depois de 6 meses, fizemos todo o projeto de franqueabilidade novo, montamos tudo de novo, contratamos pessoas, criamos um escritório, aí a gente volta a comercializar as lojas. Ah, legal. Ter esse momento de ajuste velas é fundamental. A gente até, nessa parte, a gente até teve a gente criou nossa oportunidade, né? A gente começou a fazer o Planeta Atlântida. Através, a gente sempre é o que pensou tu comentou antes aqui, né? Que vocês têm consultoria grátis aqui, na realidade, a cada conversa, né? E foi basicamente isso também. Isso, a gente, na verdade, o Planeta Atlântida, a gente criou a oportunidade, né? A gente sempre pensou fora da caixa, né? Como é que a gente pode tornar o momento do cara de cortar o cabelo diferente? Ele tem que sentar na cadeira, o que ele tem que fazer diferente? O que ele tem que se sentir diferente? Então, o cara tem que conseguir cortar o cabelo tomando uma ceva, tem que ter uma resenha legal, o som tem que ser o som que ele curte. A gente focar na experiência, então, né? A experiência mesmo que a gente tornou. E aí, com a entrada no Planeta Atlântida, a gente foi atrás, a gente ligou, a gente ofereceu tudo. Um ano a gente conseguiu conversar com o José Galó. 1 hora dentro do Planeta Atlântida. Ele parou na frente da barbearia e conversou com a gente 1 hora. Pra quem não sabe, que o Galó tem um livro dele que eu já li, que inclusive tá assinado pelo Sérgio Paim, que a agência Paim foi agência da Renner durante muitos anos. O Galó é o cara que tirou a Renner de 40 lojas, levou para 400, eu não sei quantos estão hoje, mas no livro ele conta. O livro é muito bom. De 40 para 400. Poder do encantamento, né? Então, é sobre isso. É. Dá pra botar o link aqui, Anny, por favor, ou a capa do livro. Acho que ele é presidente do conselho ainda. Ele é presidente do conselho da Renner. Ele saiu do cargo de CEO e é presidente do conselho hoje. Então ele ficou ali com nós 1h30. 1h e meia conversando. Uma das coisas que ele falou, eu nunca me esqueço, ele falou: se vocês são bons, vocês vão ser bons sempre. Então, formem a base primeiro no Rio Grande do Sul. Porque se lá em cima não dá certo, aqui você tem força para aguentar o time. Pra estrutura. Foi aí que a gente deu. Que a gente repensou tudo. Né? Aí te volta de Foz do Iguaçu? Já tinha... Cara, não é. Então foi isso que a gente pensou. A gente começou a conversar com ele. Ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou: cara, a Renner demorou 25 anos para sair do Rio Grande do Sul. Não tenho pressa. Façam bem feito. E é como é difícil explicar pra a gente quando era jovem, e agora a gente tá nessa posição eu tô na posição da meia-idade de 40 anos, e tu ter que sentar e explicar assim, cara, calma. Né? Porque eu tenho sócio de 20 e hoje mais ainda, né? Sim, eu tenho sócio de 20. Eu tenho sócio de 23 anos, mano. Eu tenho um sócio que toca um dos negócios que mais rentabiliza, tem 23 anos. E aí eu tenho que explicar pro cara, calma. Aí eu tenho que explicar assim, tá ligado que se... E nessa geração, tu falar... Cara, tu tá quase dando uma martelada na cabeça dele, tendo que falar isso na interpretação dele. Aí assim, eu tenho que fazer, tem noção que se tu gerir teu dinheiro agora, tu vai... Com a minha idade tá resolvido. Resolvido. E não entendeu. Aí quando eu falei sobre o meu planejamento, tô com 41. Eu tenho um planejamento para 20 anos. Porque pra ele, 20 anos é a idade dele. Só que eu já fiz de 20 anos 2 vezes, né? Aí ele assim, se o Vinhas com 40 fez um planejamento de 20... Aí ele chamou o cara que me ajuda, que é o Diego. Aliás, um beijo pra ti também, Diego. Chamou o Diego. Cara... Tá com tudo na mão, tá com a faca e queijo. Mas calma. É pila por mês, bem guardadinho, sem loucura. Bem ajustado. A gente passa 41 anos, tu vai estar prontinho. A gente passa muito essa inquietação da juventude, né? Porque grande parte dos nossos barbeiros são novos, né? São de 20 a 30 anos ali. E os caras fazem... O barbeiro hoje, ele faz um curso que ele paga aí 2 mil, 3 mil reais no máximo. Com as máquinas, vamos dizer que o investimento seja de 5 mil. Então, para uma profissão, tu investir 5 mil é pouco. É muito pouco, né? Sim. A barreira de entrada é muito baixa. E hoje na Mafra, nenhum barbeiro ganha menos de 3 mil. A média mais é 3 mil. O cara que menos ganha, né? Trabalha. O que mais ganha já ganha 10 mil. Segunda a sábado. 10 mil reais, gente.
só que não é baixo, né? 10 mil reais. E eles Nos em um nossos ano... negócios em um tem ninguém ano- que ganha 10 mil. E é incrível porque eles passam um ano, eles se cobram como se eles já tinham que ser o melhor barbeiro do Brasil. Sim. Em um ano. Ganhando lá 5, 6. Então, essa geração que tá vindo, eles não tem tempo, eles não esperam as coisas acontecer. E isso é uma coisa que a gente tem que estar todos os dias... Tem que estar perto. E tem que estar atento também. E ao mesmo tempo tá perto, tem que entender isso. É que o Sabe? mundo se tornou muito rápido, né? Hoje em dia, as Tudo é redes muito também, coisa. elas são Tudo é muito destrutivas, rápido. né? E tipo assim, Infelizmente. e cara, a gente vive uma geração de internet, né? Óbvio. Os caras começam a ver umas referências, cara. Só que o cara é uma raridade, né? É que antigamente tu tinha sempre teve os caras que despontaram, né? No mundo inteiro. Só que hoje em dia tu tem acesso ao cara através do Instagram, da rede, tu assim, por que eu não sou esse cara? Cara, eu também com 40 anos também, tem várias pessoas de 40 anos que estão Óbvio. lá na frente, né? Com certeza, o teu sonho de 40 anos não era o que tu tá vivendo hoje. Exatamente, Pô. exatamente. Era Mas tá não, muito melhor, mas isso tudo aqui, bem. E tô me organizando pra chegar lá. Pra chegar lá. Então, é difícil, eu entendo bem, assim, tem que explicar que, nós vamos chegar lá, mas dá uma calmadinha aqui. E tu tinha perguntado como é que é hoje, né? Como é que é hoje e Capão da Canoa também. Capão da Canoa também eu sei que Capão da foi. Canoa foi... A gente vendeu bastante franquias e aí a gente sempre teve uma ideia de ter lá. No segundo ano a gente foi visitar Capão da Canoa já. A gente fez um evento aqui em Porto Alegre, que era o Dia da Mulher, em outubro, mês da mulher, e a gente fez um Dia da Mulher na barbearia que só ia atender mulheres. Na La Máfia. Isso no segundo ano, 2015 já. E aí eu já vamos dar uma banda em Capão. Vamos ver como é que tá. E aí nós fomos lá olhando, só que ficava muito caro, né? Aí no ano seguinte a gente vamos dar esse peitaço, a gente já tava com as franquias andando, porque aqui nós vamos aparecer para todo o Rio Grande do Sul. E aí... Só que, cara, na época, volta a frisar, nós não tínhamos conhecimento sobre, tipo, nada ainda. Óbvio, já tinha um pouco mais de conhecimento e know-how, mas nada perto do que se tem hoje, tá? Sim, não era total Então, domínio. assim, né? Na escolha de ponto comercial, cara, a gente não fazia um estudo de densidade, Olhava, tá bonito, de fluxo, olhava Cabe baixo, no que aqui orçamento, dá. tô entrando. Acho que aqui dá. E daí, um belo dia, a gente pegou o carro e foi. Só que daí a gente andando pela Paraguaçu e tal, lá no litoral, olhou. Daqui a pouco a gente olha pro lado e a nossa história, assim, mais uma vez a Renner entra nessa história. Que a gente olhou pro lado, a Renner subindo um prédio. Subindo um prédio gigantesco de não sei quantos andares. Eu olhei pro Lucas, o Se a estudo Renner tá aqui. que a gente pensou em fazer, esses caras aqui eu acho que já fizeram. E um pouco melhor, né? Eu acho que eles acho que eles fariam um pouco melhor que a gente. Acho que dá pra. Eu acho que é essa rua aqui. Acho que tem sentido. Acho que nós estamos no caminho certo. E daí, tá, a gente bateu o olho lá. Só que na época tinha muito pouco oportunidade de pontos comerciais, né, na cidade, assim. E depois se criou mais, né? Obviamente, tipo, depois da pandemia, o litoral ele explodiu. Então, assim, mas na época tinha muito pouco ponto comercial. E o único ponto comercial que a gente encontrou lá, a loja tinha 500 metros quadrados. Daí a gente se olhou, cara, mas 500 metros quadrados, cara. É a área. É o canto. É. O canto tem 500 metros quadrados. Só que, cara, pra uma barbearia. Sim, isso aí. Exatamente. Cara, a gente se olhou, cara, não tem que fazer, vai ser aqui, vamos. A gente teve muito feeling assim também, porque a gente estava do lado de uma zona gastronômica legal, então assim... Na divisa com o Atlântico. Na divisa com a Atlântida. Fizeram uma parceriazinha com o pessoal do Petisco, somos meio amigo ali, né? Até hoje. A gente deve muito a eles. Cara, a gente deve muito, são grandes amigos que a gente tem, porque são pessoas que têm um negócio ali há mais de 25 anos, o restaurante deles. Inclusive, o melhor restaurante do Brasil. Vou fazer um merchan aqui, Petiscos Restaurante. Tem que vir aqui, tu chamar eles. Uma baita história, Matheus, pra conversar. Matheus, aula. A aula, os guris, Matheus, o Lucas, Jonas. E os guris nos abraçaram. Porque eles entenderam, assim, cara, que nós não estávamos lá como aventureiro. E nós chegamos na humildade. Chegamos na também, né? A gente humildade, respeitou foi lá, onde a gente conversou tava com pisando. ele, se apresentou, a gente tá trazendo um negócio pra cá. E, cara, nos ajudaram muito porque eles são locais. E quando tu chega pra implantar um negócio de fora, tu precisa muito do relacionamento local. Tu precisa muito do relacionamento local. E esses caras nos certificavam. Vai no negócio dos caras. Vai no negócio dos caras. E daí os caras iam. Sabe? Porque eles estavam falando. Eles nos chancelavam. E tem uma coisa que é muito louca, né? O Barum tem 11 anos. Eu não lembro de... 11 anos que eu tenho negócio lá. Eu não lembro de ir no Petiscos e não ter um dos guri lá.
Então sempre. Não, isso é... Quando não estamos, a maioria do tempo estão os 3, né? Assim, mas agora é isso aí. É lá. Lá. Não, Tem duas coisas que a máquina, qualquer inteligência, você jovem que tá apavorado, que a inteligência artificial vai tirar teu trabalho, que não sei o que piriri, que parará. Tem duas coisas que a gente falou aqui que a máquina nunca vai te tirar. O insight, assim, é aqui. A ideia. Eu senti. Na não hora. Tem. Ela vai te dar todo o estudo, óbvio. Hoje qualquer um pode entrar no ChatGPT, como é que eu defino um lugar numa barbearia. Tá ali? Tá ali. Mas ela não vai te dar esse arrepio. De dizer assim, é aqui. Sentir, né? Sentir, tu olhar pra aquele negócio e dizer com o parceiro, olhar no olho do parceiro assim, meu, o cara acredita assim, tá, meus caras estão vindo pra cá, mas é gente da gente. E, assim, vamos nunca vai te dar a sensação de viver isso também, né? Tipo, os meninos vivem isso, né? Eles foram ajudantes de pedreiro. A gente sabe. Isso. E daí a gente entendeu também, porque o Rio Grande do Sul inteiro veraneia no litoral norte, né? A grande maior parte dele. E, cara, a gente falou, cara, passa a ser um showroom também, né? Do cara é olhar, ver o troço funcionando, conhecer e querer ter nessa cidade. Com certeza. Então, a gente já tava com o modelo de franquia implantado, então, cara, vamos pegar tudo que a gente já vendeu das lojas de taxa de franquia e vamos botar tudo lá para o negócio acontecer. Foi o que a gente fez. E aí, para quem acha que é grande luxo, que eu não sei o quê, várias vezes eu cheguei, porque nessa obra eu acompanhei, né? Tava lá na praia, né? Aí chegava lá, os guris estavam dormindo aonde? No hotel, 5 estrelas? Na obra. Na obra, no segundo andarzinho ali, ó. Todo mundo com o chãozinho no chão, comia ali mesmo, todo mundo se alimentava. Então, não tinha. E lá, hoje em dia, a loja de lá ela serve como um orgulho para os clientes, sabe? Porque muito cliente vem como a gente tem muita loja no interior, eles no verão vão lá, nem olham, né? Já vão lá. E eles gostam de falar, eu corto na loja. É isso aí, ele quer ver o dono, sou da cidade tal, eu então, corto com tal. O link com o cliente da marca fortalece muito a marca. Né? E é muito importante. E cada vez mais traz uma responsabilidade nós, como franqueadores, de dar o exemplo. Sim, com certeza. Porque, cara, o cara vai lá na cidade dele, a gente não pode entregar menos que o cara recebe. Sim. Tem sempre manter a régua alta, corda esticadíssima, sabe? Então, cada vez mais a gente conseguir. E é muito legal que também um outro insight que eu tive, que na pandemia, essa foi uma loja que nos ajudou. Porque o que aconteceu? O fluxo da cidade se moveu para o litoral. Sim. Ela faturava mais que as lojas de Porto Alegre. Para quem não tem a mínima noção, como é que, agora pulando a pandemia e tal, como é que aquela semaninha ali do 20 de dezembro a 31 de dezembro ali, nossa, corta um cabelo ou não? Tá louco? Tem dia que é mais 300 cortes. Mais 300 pessoas. É uma não, loucura. de pessoas cortando, né? Fora que gira, né? Sim. Não, porque virou ponto de encontro, né? É um point. O cara tá sem nada pra fazer, o cara vai na La Máfia lá, vou lá falar com os guris, vou lá jogar uma sinuca com play. Sempre tem um play. O real sentido, né? Esse é o real sentido, né? É virar a barbearia um ponto de encontro mesmo. E daí, cara, aquela semana ali é absurda, né? Porque a cidade, ela passa de 150 mil habitantes, toda a região ali, né? Então, tô falando de toda a cidade da Avó, Capão, chega lá, todo aquele eixo, para mais de 1 milhão de pessoas naquela semana. Então, tu pensa assim, cara, não tem onde estacionar, não tem onde andar, chove gente, assim, cara. E tu tem que entregar uma experiência para todas essas pessoas. Porque o nosso trabalho... da noite, os gritão, vai cortar cabelo. Na real, a gente gosta dessa confusão, né? É isso. É bom. Depois, quando para, a gente sente uma falta. Porque isso a gente tinha, daí já entrando no momento de hoje, a gente tinha em 2014, 2015, 2016, a gente tinha porque a gente não tinha concorrência, né? Vamos dizer, né? A gente não tinha... Não existia muitas lojas, barbearias, não existiam opções tantas, né? Existia na periferia, muitas, e nossa. Então a gente vivia isso aí diariamente aqui em Porto Alegre. Para nós fomos acostumados, sim, a ter gente esperando 4 horas para cortar, a ter fila, a ter problema. Os brothers ligando e passando na frente. A gente resolveu, cara, a gente aprendeu muito no dia a dia. E, cara, a gente fala assim, a parte legal do nosso negócio é estar lá. Sim. É estar lá no front. Eu gosto de estar no front, o Lucas gosta de estar no front. A gente gosta de estar dentro das lojas. Só que hoje a gente tem um cargo que exige que nós não estejamos mais no operacional, né? Porque tem muito mais gente que depende da gente, das nossas decisões. Então nós temos que sair da parte operacional e ir para a parte estratégica. E como é que é E hoje? como é que é fazer a gestão dessas 36 lojas? É aí que acorda... A magia, né? A magia acontece. A magia. E quanto tá disposto a mudar a tua empresa, teu pensamento? Quanto tá disposto a mudar?
até 2000 antes da pandemia, nossas lojas tinham que ter 200 metros quadrados. Quando tá disposto para estudar e ver que mudou o mercado. Mudou. Que hoje uma mesa de sinuca não é mais diferencial. Sim. Que uma geladeira não é diferencial nenhum. Nada. Quando tá disposto que uma cadeira, a mesma cadeira que a gente tem, ele pode comprar. É. O que tu vai entregar? O que tu vai mudar? O que tu vai ser bom? Qual a tua raridade, né? É. Então, é isso que a gente, graças a Deus, a gente fez e a gente sempre se preocupou. O que a gente pode entregar mais pro cara que o vizinho do lado não tá? E hoje, nossos próprios concorrentes, eles, de repente, estão dentro das nossas unidades. Claro. Porque ele pode sair. E nós trabalhamos com pessoas, né? Pessoas têm sonho, normal. a gente tem sonho. O cara também pode É ter do um sonho de jogo. sair. Isso é do jogo. Então, até onde a gente vai com as nossas estratégias, a gente fala ali durante o dia na barbearia. Então, a gente mudou muito. Antes, nossas lojas tinham 200 metros. Hoje, o foco da nossa loja é 100 metros no máximo. E a gente tá focado em fazer o que a gente é bom. Cortar cabelo, gerar experiência e atendimento. E ocorreu esse ciclo, sabe? E foi um ciclo interessante, assim, porque vamos falar do antes e do que se passou de uma forma bem rápida do que é hoje, e do próximo ciclo hoje da nossa empresa do que é hoje. Antes, eu estava na frente e o Lucas estava na frente. A partir do momento que nós estamos na frente, nós entendemos a cultura da empresa. Nós somos a essência da nossa empresa. Isso é uma cultura, né? O que nós conseguimos... Então, tipo, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Atropela qualquer tipo de estratégia, a cultura ela vai atropelar sempre. Então, nós éramos a cultura. Então, qualquer cliente que entrasse, nós era a persona da cultura entregando para o cliente aquilo que ele realmente queria. Então, a gente... No início conseguia fazer isso, eu conhecia todos os clientes, eu te olhava no olho, eu sabia teu nome, eu sabia teu filho, eu sabia como é que tu tava, teu trabalho, eu sabia tudo sobre ti. Então tu passava a não ser mais o meu cliente e passava a ser um convidado dentro da minha casa. Bom termo. Tá? É uma diferença entre um cliente e um convidado. Quando um convidado vai na tua casa, tu limpa a tua casa, tu sabe o que ele quer comer, tu sabe o que ele quer beber. Então ele perdia esse vínculo de cliente e virava um convidado. O cara da tua casa, o cara da tua família. Quando se escala, cara, tu perde isso. Se tu não tem a cultura tão implantada, tão fortemente clara na mente de todo colaborador da tua empresa, cara, tu perde. Não tem como isso não acontecer. Né? E, cara, pra nós, não vou dizer que isso não aconteceu. Realmente aconteceu. Claro. Escala, velho. Tipo, nós éramos 2 pessoas e virou 17 lojas com 2 pessoas. Como é que nós iríamos passar uma cultura para 17 novos franqueados, sendo que é só eu e ele? Não ia conseguir, né? Então, isso se perdeu por um tempo. E hoje, o nosso momento é diferente. É entregar, sim, é escalar, mas com que todas as pessoas tenham a cultura e entendam como isso funciona. A gente precisa encantar também nossos franqueados para eles encantar os clientes. Nossos franqueados, nossos colaboradores precisam entender como pensa a cabeça do Jader, como pensa a cabeça do Lucas, como pensa a La Máfia. E o que faz dar certo, né? E o que faz dar O que certo. faz dar certo. Porque cortar o cabelo, como o Jader diz, né? Qualquer um vai fazer um curso que nunca pegou, vai conseguir fazer. Então a gente se preocupa muito no dia a dia ali de Cortar entregar. cabelo todo mundo corta, gente. E é uma coisa muito incrível, assim, né? Porque a gente passa a vida toda de um cliente, né? O cara chega criança, hoje com 8 anos, a gente pegou o cara com 10 anos, com 18. Vários, o Pedro Raul, jogador que tá jogando no Vasco, foi nosso cliente lá com 15 anos. Com 15 anos. Tu olhava ele, quem Arthur? O Arthur, que foi pro Barcelona. Pequeno, base do Grêmio. Então, muitas pessoas... Aconteceu isso, e a gente participa da vida das pessoas, né? Se a gente conseguir entregar o que a gente pensa, esse cara nunca vai sair da gente. Vai ser difícil ele trocar. Não tem porquê. E eu tenho estudado bastante sobre, até lá no Gramado Summit, o Joel J falou, né? Sobre a comparação, né? A comparação é uma coisa incrível, porque a gente acorda fazendo comparação, né? A gente acorda se comparando o que eu vou fazer melhor com o dia anterior. Então, eu tenho falado muito pros barbeiros isso. A gente tem que deixar o cliente comparar e a gente ser a escolha dele. A gente não pode deixar o cliente comparar e a gente não ser a escolha. Porque ele vai nos comparar. Um dia ele não vai poder vir aqui na loja. Vai estar lotado, ele não vai vir aqui, ele vai em outra barbearia. Só que se ele for lá e for melhor atendido e ter uma experiência melhor, trocou na hora. Porque de repente o preço do outro vai ser mais barato. E aí ele vai fazer o cálculo, eu tô perdendo indo lá. Eu tô indo a mesma distância que eu vou na La Máfia, eu vou no outro cara. Então isso que a gente tem tentado passar muito pro cara. Vocês têm que... O cliente
a opção de comparar é dele. A nossa vontade, nosso dever é que ele seja escolha, nessa comparação não seja E a o melhor. comparação, ela tem que ser executada e ela tem que ser. E ela é legítima. Ela é a todo momento, cara. Todo momento. A todo momento. Eu tive um papo legítima. desse parecido numa reunião que eu tive com o Índio, que é do 20/9. Não são franquias, né? São lojas próprias. Mas, pô, sei lá, estão com 7 lojas, eu acho já. E ele falou assim, cara, o item de luxo do momento, qual que é o maior item de luxo? Aí eu fiquei pensando assim, ele não... É o tempo. Tempo? É o tempo. Essa vida louca que a gente vive, tu tá sempre se comparando, porque tu vai dormir, tu tá olhando o celular, tu viu a vida de alguém, tu não sei o quê. Então, assim, quando alguém escolhe o meu restaurante, além de escolher o meu restaurante, ele tá dando o tempo dele pra mim. Cara, então é exatamente o que tu tá Vou falando. pegar essa linha de raciocínio e vou falar pra ti uma coisa que a gente fala pra todos os colaboradores barbeiros ali. Cara, quanto vale 30 minutos a 60 minutos de atenção sem o cara mexer no celular? Quanto vale isso em dinheiro? Hoje, quantas empresas pagam? Quanto uma empresa pagaria de ter A atenção de alguém. a atenção de alguém do nosso público-alvo lá dentro da barbearia, né? Da persona do nosso cliente, ter 1 hora de atenção dele sem o celular. Eu falo para eles, vocês têm isso todos os dias. É incrível. É incrível. É o que se mais paga. Todas essas ferramentas, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter... Eles pagam pelo teu tempo que tu fica brigando, ali. E eles ganham dinheiro através do tempo que tu tá despejando ali. E eu falo para eles, cara, você tem que saber aproveitar isso. A oportunidade que vocês têm todos os dias em conhecer novas pessoas e gerar relacionamento, gerar oportunidades de 1 hora de atenção do cliente sem que ele mexa no celular, sem que ele faça nada e que ele crie um vínculo, um relacionamento contigo. Então, cortar cabelo, todo mundo corta. Eu vou sempre falar isso. A vida toda eu vou falar isso. Qualquer pessoa dedicada, 6 meses a 1 ano, vai estar cortando cabelo bem. Cortar cabelo é uma obrigação, cara. Tu abre uma barbearia, tu vai fazer o que? Vender leite? Sim. Não, tem que cortar cabelo. Tem um insight que é muito bom, que o Pedro força muito isso nas reuniões que a gente tem do canto. E assim, a gente vai fazer um evento... A gente já fez, tá? Mas é um evento lá no Caldeira. Cara, qual é o bar que faz um evento no Caldeira? Qual é o bar que vai, junto com uma produtora de eventos, pro Gramado Summit? Qual é o bar que é escolhido para estar no casamento de um dos sócios? Sim, não é qualquer bar que faz esse tipo de coisa. Então, é a mesma coisa. Qual é a barbearia que está na Feijoada com Samba? Qual é a barbearia que está no Planeta Atlântico? Qual é a barbearia... é difícil, dá briga, dá estresse entre equipes, custoso, não sei o quê. Cara, financeiramente não é negócio. Não é negócio. A maioria das vezes não é. Não é. Mas é aquilo ali. A minha marca tá lá. As pessoas não falam da minha marca. Cara, e isso é uma coisa que a gente, sem saber, trabalhou muito nisso. A gente, desde o início, trabalhou muito marca. E não tinha noção do que a gente estava fazendo. Brand, a gente sempre trabalhou marca. A gente raramente fazia ações comerciais. A gente nem sabia. Não podia fazer desconto. Podia fazer nada naquela época. A gente trabalhava marca. A gente desenvolveu acessório, boné, linha de produto. A gente nem entrou nisso, então aqui estamos quase 2 horas. Exato, e tá. nem Produto falou. kids, cara. Tem produto kids hoje em dia. Tipo, Cara, isso aqui é e a gente sensacional. foi indo, assim. E a gente conseguiu desenvolver uma cultura tão grande, assim, dentro do nosso negócio, a ponto do cliente, cara, pegar um adesivo e botar no seu carro, velho. Não, Isso cliente, não. É raro, tá andando em Porto Alegre, pelo menos, e tu não vê um adesivo da Lamar. Cara, eu fico pensando assim, o que leva um cara a pegar um adesivo da Lamaf ali no balcão e botar no carro? Porque o homem tem um apego com o carro. Sim. Cara, ele bota o adesivo dele numa das coisas que ele mais gosta, sabe? E, cara, então ele se sente. Ele é uma comunidade. É isso aí. É um senso de comunidade. Eu faço parte daquilo ali, tá? Não, e é muito bom, porque, tipo, óbvio que eu não corto meu cabelo lá, mas o logo eu consigo saber em qualquer lugar, sabe? Eu olho, se não tiver nada escrito, se me mostrassem só as cores, eu ia pensar, isso me lembra da máfia. Então, tá muito posicionado no mercado, né? E como é importante isso, por mais que tenha sido na construção, e tu sabe pra mim é quando muito... A gente olha quando tá certo, quando estão te copiando, né? Então, toda semana a gente tem que mandar uma A gente sabe como é que é. notificação judicial lá. Ai, cara, isso aí. É ruim, mas é bom, né? Nossa, É ruim, mas é bom. É loucura. É muito louco, né, Mas cara? tudo bem. É muito doido. Pra alguns caras, a gente até já ofereceu ajuda, né? A gente cria uma marca pra A gente desenvolve a logo, né? A gente Pra gente ser o desenvolve setor a de logo. marketing. Pra alguns caras, a gente até... Porque às vezes é uns caras, gente boa, e tu vê que é inocência. Cara, eu não sabia o e cara é tal. fã, o cara Só é que eu fã não da tenho marca, condições né? de trocar isso agora, porque eu botei uma fachada. E tu entende, sabe, o cara. Então, às vezes a gente fala, meu, o que tu precisa? Daí o cara, precisa de um tempo só, tu me dá uns 60 dias. Claro que sim. Cara, daí tu
meio que te comove. Tá, cara, tu quer que eu faça um logo pra ti? A gente manda aí mesmo. Tem uma negócio, galera aqui que possa te ajudar, sabe? Então, tipo, já fez isso, né? Óbvio, mas não consegue fazer pra todo mundo, mas a gente já fez isso. Esse é animal, mas a gente... E no meio de tudo Eu isso, não a gente consigo criou uma ser- escola também, né? Tem escola, tem os tem produtos. tudo isso. Vamos mais 10 avançar. minutinhos aí. Só Vamos pra... Fala um pouco da escola. Nós como estamos que de surgiu. boa. Como é Quem que é o cara ocupado aqui? Ah, é. É. Sou Eu eu. não sei se é Eu- ele, mas eu as duas Olha horas. só, eu tô É, a tentando... Paulinha tem. Eu posso abrir meu Mentira. WhatsApp aqui, que tem um grupo nós três. E eu posso mostrar quando é que eu mandei mensagem o ano passado e foi simplesmente ignorado. Ignorado dele. por duas pessoas que eu não vou comentar. Uma não é a Paloma, que tá aqui nessa mesa. Não. Eu não E ignoro aí, ninguém, né? então, assim, eu tô tentando marcar esse podcast aqui, ó. Porque é um orgulho pra mim poder convidar as pessoas que gravaram comigo lá atrás, nessa estrutura maravilhosa que A a gente tem gente hoje em fica dia, muito né? feliz também, né? Pelo crescimento de vocês, né? É. E do projeto como um todo. Mas aqui no WhatsApp não reflete isso, tá, pessoal? Então... Tá. Não, mas é... Mas na frente das câmeras é isso. Exploração 360 marca, né? Porque virou... Quando vira esse tipo de coisa, é porque realmente Foi. Aconteceu. aconteceu. E a escola também, vamos Cara, a escola entrou sobre uma nova oportunidade, mais uma loucura no meio da pandemia, tudo fechado. Entrou um... É um projeto nosso que estava na gaveta, que eu escrevi em 2015, porque eu vi a necessidade do mercado. Não tinha profissional naquela época. Então, assim, 85% dos profissionais da... Aquela máfia tem uma coisa muito da gente, mim e do Lucas. 85%... A gente sempre acreditou nas pessoas. 85% dos profissionais da La Máfia, de toda a rede, nunca haviam pego numa tesoura antes. E foi um Legal. conselho que a gente ouviu lá atrás, de uma da... que antes de abrir o nosso negócio, a gente visitou essa barbearia que o Lucas tinha como referência. E a gente teve um apoio do cara, porque o empreendedor, dono do negócio, o Thiago, ele sentou com a gente 1h30 e falou: o que você precisa saber? que irado. Ele nos propôs no mínimo tudo que a Nada. gente levou uns 6 meses de erro. No mínimo. E ele sempre disse assim: cara, contrata por perfil, não contrata por experiência técnica. Então a gente, os nossos 3 primeiros profissionais, nós tiramos direto de uma escola, sabe? Então veio sobre isso, tá? O projeto foi criando as ideias e tal. E a gente, quando o nosso negócio avançou, a gente viu, cara, o mercado não entrega profissionais com aquilo que a gente precisa. Precisa mudar a mentalidade, precisa mudar tudo. E a gente pensou, e eu escrevi esse projeto e deixei na gaveta em 2015. Daí, no meio da pandemia, surgiu uma oportunidade, a gente recebeu um tráfego ali de um local que estava para alugar, a gente olhou lá, cara, vamos tentar. E entramos no negócio, criamos um centro técnico e uma escola de barbeiros que fica aqui no 4º Distrito, em Porto Alegre. Que legal. Que é a La Máfia Barber School. Daí, então é um outro negócio nosso. Que hoje ela serve como centro técnico para a rede dos barbeiros e para formação de profissionais também. E sobre essa contratação do Jader, eu acho que serve para todos os negócios, né? Tem um estudo, procurarem no Google, tem ali. De cada 10 funcionários que tu contrata pela técnica, pelo currículo, 9 tu demite por caráter. Não, Então 90% tu demite ele, não pela técnica, Cara, não porque é que ele não assim, sabe fazer. e Então tu tem que contratar eu ele sempre também. tive na minha cabeça, eu sempre tive na minha cabeça uma coisa assim. A grande maioria das empresas contrata a pessoa pelo currículo. Grande maioria. Sim, sim. E te exige, É que se torna tão grande. te exige assim, no mínimo 2 meses, 2 anos de experiência, 5 meses de experiência. Mas deixa eu te falar, Vince. E se eu estive lá, por exemplo, eu trabalho na Combo. Os sócios da Combo são meus melhores amigos. Eu fiquei 10 anos trabalhando na Combo. Só que, cara, 2 anos eu produzi. Os outros 8 anos, eu não fui demitido porque eu sou amigo dos sócios da Combo. Eles não tinham como me demitir. Depois de 10 anos, eles me demitiram. Esse é o profissional que tu tá contratando por experiência. Sim, sim, sim. O cara que ficou 8 anos procrastinando. E tu tá colocando ele dentro da tua empresa porque tu entende que ele tem experiência. Tu não contratou ele pelo perfil, tu não entendeu a qualidade técnica dele. Cara, tu contratou ele pela experiência. Então a gente desfocou disso, sabe? A gente entendeu, cara, vamos entender se esse cara realmente quer, se ele tem o perfil que a gente precisa. A questão técnica nós vamos aprimorar, nós vamos entregar, nós vamos ajudar, nós vamos financiar. Cara, a gente vai dar um jeito, sabe? E eu acho que é isso que é a maravilha, meu, do empreendedorismo. Que com certeza existem mentes brilhantes, existem escolas, existem palestras, lives, podcasts e tal, que tu pode te pegar como base. Mas, a mágica de ter o teu negócio é que tu faz dele o que tu quiser e da forma que funciona pra ti.
Porque de repente vai ter outro cara de barbeiro que vai olhar isso aqui e não sei o quê. E vai dizer, não, mas não é assim que faz. E tá tudo certo. Tudo certo. Porque eu passei por isso, nós estamos passando por isso. Eu li um livro, cara, que ele é desse tamanho assim, que é Princípios do Rei Dalio. Cara, ali tem a formação de qualquer empresário. O cara é o cara que administra o maior fundo de investimentos do mundo. Cara, enfim, ele prevê crises, é a maior empresa. Ele quase define as crises. Ele define aonde vai dar, ele sai, enfim. Vale a pena um dia que quiser pegar. Ruim ele, então, hein? Rei Dalio. E tá vivo. Então tem Instagram, tem tudo. E tem um ponto que me pegou. Porque a gente fez um movimento, por causa das diversas empresas. E tem uma coisa aqui da gente. E, tipo, a gente não é sócio de tudo. Então os guris têm o Ioiô, eu tenho Barulho e Culture, eu não sei que. Um é sócio do canto, o outro não é, um tem uma funerária, o outro tem uma casa de criança. Cara, é uma loucura. Então a gente. Tá, então vamos fazer o seguinte: com a Combo, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com os outros negócios. Tipo assim, Ioiô é o feijão, o canto da praia e o canto de Porto Alegre é o Gui e o Henrique César, a Combo é a Paloma. E aí, quando estou lendo o livro, a gente está fazendo essa formatação e tal, ele escreve lá. Cara, eu saí da Bridgewater, a empresa dele. Ele sai e escolhe o CEO. Tá, tu que vai... Não sei o quê. Cara, passa tanto... Eu não sei o tempo, eu já me esqueci, mas deu errado. Não foi. Cara, ele formatou a empresa dele para ter 3 CEOs. Cara, a empresa é dele. Funciona com 3 CEOs e tá tudo certo. Então, assim, não tem problema escolher por isso... Cara, a Lamaf tem 30 e poucas lojas, assim. O outro, assim. Então, tá tudo bem. A fórmula do bolo, a bala de prata, meu jovem, não existe. E não existe, cara. Não é porque também tu pode replicar tudo que a gente tá falando aqui, pode também não dar certo. Exato. Da mesma forma como tu pode fazer tudo diferente e dar muito certo. E tá tudo bem. Não existe uma fórmula mágica, um caminho de sucesso único, né? E isso que tá acontecendo, cara. Então, hoje... Já que a gente está se caminhando aí pelos minutos finais, estamos focados na escala, estamos focados na expansão, né? A gente entende hoje que é necessário para o nosso negócio, que mudou a cultura do consumo da persona do nosso cliente. Então, as lojas diminuíram de tamanho, porque a gente não entrega de experiência. Isso nunca pode mudar. Mas a nossa loja tinha 200, 300 metros quadrados, cara. Cara, não tem mais necessidade disso. Por quê? Em um mundo pós-pandemia, as pessoas não querem mais ficar presas dentro de um ambiente físico. Muito tempo. Né? Então, antigamente, um cliente nosso ele ficava 4 horas, 5 horas dentro da loja. Hoje ele quer mais chegar, talvez vai ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, e ele vai embora. Mas ele quer ter a mesma experiência, só que ele não quer ficar tanto tempo lá. Sim, sim. Então, assim, não tem necessidade mais de ter 200, 300 metros quadrados para isso. Então, a gente reduziu as lojas para no máximo até 100 metros quadrados. Com isso, a gente consegue estar mais próximo do cliente, porque é um fator muito importante. Muito importante. Isso a gente entendeu que para o nosso negócio, cara, eu gosto da La Mafia, mas preciso que a La Mafia esteja mais perto de mim. Sim, sim. Né? Então, eu tenho mais coisas para fazer, o tempo é o meu principal ativo. Né? As pessoas entenderam isso também. Então, a gente precisa ter mais lojas, mais próximo dos clientes, né? Porque hoje, com 6 lojas em Porto Alegre, a gente não atende 5% do nosso público-alvo. Sim. Então, cara, tem mais espaço. Nós temos que achar o lugar, né? Nós é que temos que achar o lugar e estar à disposição do cliente. Então, a gente está focado nisso. A gente deve fechar esse ano com mais de 40 lojas. Nossa meta era 40, mas... Isso é uma coisa que também a gente aprendeu sobre franquias, né? No mundo ouvindo podcast, estudando. Uma franqueadora, ela chega no ponto de equilíbrio com 60 unidades. Então, nós estamos na metade. Então, vocês podem calcular. Ponto de equilíbrio é quando tu para de botar dinheiro. Chega na metade, depois aí tu começa a ganhar. Então, a gente também entendeu isso. Entendeu que a gente precisa disso também. Ontem eu estava escutando um podcast nos Estados Unidos, uma franqueadora com 60 unidades é pequena. Sim, porque no Brasil é pequena. No Brasil, franqueadoras pequenas, elas têm 200 unidades nos Estados Unidos. Então é um mercado muito mais já conceituado e tal. Mas, então a gente fez esse movimento para estar perto dos clientes, para pensar de forma escalável, de verdade. Faz muito sentido. A gente também está desenvolvendo... um payback mais rápido para franqueados também. É isso aí, tu baixa o custo. Quando tu me fala isso, no meu nível de vida hoje, com 2 filhos, 20 sócios, não sei o que, cara, eu não sou realmente o cara que vai chegar lá para ficar a tarde inteira. Se estiver no meu caminho, a da Quintino, se estiver no meu caminho, é aquela ali que eu vou parar. E nós não somos... E quando tu entra em negócio, tu entra para lucrar. Exato. Que é feio falar isso, né? Mas
O negócio tem que dar lucro. O negócio tem que ir lá na última linha. Uma ONG, né? Se eu te falar que é bonito, que tem experiência, que não tem que ir lá no final não te entregar, não interessa. Não faz O sentido. barbeiro não tá ganhando. Não faz sentido. Não existe isso. Então nós estamos desenvolvendo também, estamos para multifranqueados. O cara com mais de uma loja, o cara que entendeu o jogo. Então, hoje, daqui a um pouco, a nossa preferência é, em vez de ter 100 franqueados, cada um com uma loja, ter 10 com... Claro, Com 10 claro, lojas. claro. Exato. Que é o caso da Maria. Não, exemplos, né? Então, tipo, tem o pessoal de Lajeado que tem mais lojas. Então, a gente já tem Aqui de Porto Alegre tem. de Porto Alegre. Então, a gente tem vários exemplos desse crescimento orgânico internamente já dentro da rede. Tá? Isso acontece. E a gente tá hoje... Porque também, cara, em um mundo pós-pandemia, o empresário, ele não... ele também desmotiva em algum momento, né? Vai chegar um momento, pô, tu pega essa barreira, pega uma pandemia na cabeça, assim, cara, tu porra, batalhei tanto, sabe? Porra... E até onde vale a Fiquei pena, lá. né? Por exemplo, minha filha nasceu em 2014, junho de 2014, não via, né? Não via ela crescer, 2 anos focado no negócio, tinha o domingo lá e olha lá, saía ela tava dormindo, voltava, ela tava dormindo, o Jader perdeu a mãe dele no meio do caminho, a pandemia levou o pai dele, teve o nascimento do filho, descobriu que o filho ia ter o síndrome de Down. Então, os baques são muito grandes, né? No meio do caminho. E até onde vale a pena. Porque a gente não tem como não abdicar. Alguma coisa a gente vai ter que abdicar. Essa história do equilíbrio aí, a gente... O equilíbrio não existe. Não tem equilíbrio. Não existe. Não existe. E no meio de tudo isso, cara, bem tudo isso, né? Todo mundo tem seus problemas, né? São assim, 2 vidas ao mesmo tempo. 2 vidas ao mesmo tempo. Então, a gente, cara, tem... Em algum momento, tu vai ter que sentar, parar, rever tudo isso. E... Cara, mas o lance do empreendedor é esse. É se depois de tudo isso, tu sentar e, cara... É, E isso a sensação de fazer isso aqui, meu. Vamos e de ver novo, né? Vamos de novo, cara. E criar um negócio novo. Vamos de Meu, novo. E os E produtos, genial, meu, né? como é que vocês desenvolvem o produto? Tem alguém? É vocês? Então, a gente participa por toda a da fase de desenvolvimento, só que nós não podemos hoje fabricá-los porque nós não temos a certificação, né? Nós não somos uma indústria, então a gente terceiriza como uma indústria, mas nós participamos com todo o processo de criação e de formulação. Então, eles vão mandando as amostras, a gente vai dizendo da parte profissional e técnica ali o que a gente mais precisa e fala com o farmacêutico e a parte da indústria para essas formulações. Então, a gente desenvolveu toda uma linha de produtos, desenvolveu uma linha de produto infantil. Muito legal. E o desenvolvimento também tem a ver com a marca, né? Pro cara tá toda hora olhando pra marca, né? Tanto no aplicativo, quando a gente criou o aplicativo lá em 2015, nós fomos a primeira barbearia a ter um aplicativo próprio da América Latina. Eu Não lembro dessa existia fase. isso. Foi muito irado. Nós pensamos já, nós estamos saindo do negócio e nós precisamos que o cliente não precise ficar ligando, né? Que a gente não tenha tantos funcionários. Então já criamos um aplicativo de agendamento, era o foco de agendamento. E o produto também foi criado para isso, né? A gente tem essa, digamos que, sei lá, obrigatoriedade assim, de ser pioneiro nas coisas. A gente tem isso na cabeça. Assim. Então, assim, quando a gente criou o aplicativo, é que na realidade pra gente, não é nós que temos... O cliente que tem que estar à disposição, é nós que temos que estar à disposição do cliente. Com certeza. Né? Então, parte daí. Então, cara, se o cara bater na cabeça dele que no domingo, meia-noite ou às 2 da manhã, ele lembrar que eu tenho que cortar o cabelo, ele tem que ter uma forma de falar comigo. Ele tem, ele tem que ter uma forma de agendar o meu serviço. E se ele ligasse, não ia ter ninguém lá. Então, como é que faz isso, né? Então, foi aí que a gente... Claro, precisamos desenvolver um aplicativo que a principal função dele naquele momento era fazer o agendamento. Hoje já tem agendamento, a gente consegue fazer agendamento direto pelo Google. O cara não precisa nem baixar o aplicativo se ele não quiser. Consegue fazer agendamento direto pelo site. Então, a gente criou outras formas para ter acesso ao cliente. E a gente está toda hora procurando novas formas de como a gente pode inovar dentro do nosso negócio. Os produtos, a gente foi isso, porque na época que a gente desenvolveu a linha, só existiam linhas internacionais. Que, cara, a gente cobrava o corte na época R$35. E daí a gente queria que o cliente comprasse uma cera de cabelo de 150. Porque era um produto importado. Cara, mas não vendia. A gente falou, cara... 40 pila naquela época. E era a mesma cera que a gente usava, só que a gente cobrava do cara R$35 e usava uma cera de 150. Cara, não fecha essa conta. Sim. O cara escolheu o shampoo assim, né? No banheiro lá da mulher, aqui o primeiro. Não tinha linha masculina nacional, sabe? E daí foi que a gente procurou uma empresa, procurou uma indústria, falou, cara, acho que tem uma oportunidade no mercado. A indústria se interessou e tal. E foi aí que as coisas começaram. Depois disso, a gente desenvolveu a linha agora, acho que 1 ano e meio, que a gente desenvolveu a linha infantil.
Fantástico. Começou a dar uma olhada sobre isso, mas até nisso a gente aprende. Claro que sim. Quando a gente, mesmo depois de tantos anos, quando a gente desenvolveu a linha infantil, a gente teve um grande aprendizado. Quem é que compra o produto infantil? A A mulher. mulher. É um aprendizado. Uhum. Mas tá ali, sabe? Mas não quer dizer que seja o foco da venda, não. Mas tá aqui quando o pai precisar, É isso ou aí, quando isso a aí. mãe Eu precisar. acho que é- Mas quem compra é a mãe. É um grande aprendizado. Uhum. E tu precisa entender isso, tu precisa entender a jornada do cliente antes de pensar o teu produto. Como é o fluxo disso? Como isso ocorre? Como o cliente vai chegar? Tu quer vender isso, mas como vai chegar para vender isso? Pra te encerrar, eu quero deixar uma coisa aqui que quem faz às vezes esquece, mas quem recebe, né, não esquece. Sei o que tu vai falar. O primeiro presente de Dia dos Pais foi a Lamaf que me deu. Claro, a meia. As meinhas iguais. As né? meias. Eu lembro também de tu. É, Fica aí essa... De tudo que vocês falaram de preocupação com o cliente, isso aí é pra fechar Experiência e tudo. com a chave de ouro. Guardou? Isso faz parte da experiência. Claro, Com tá até certeza, hoje na geladeira lá de deve casa, lá, o Isso bilhetinho. faz parte da experiência. A gente procura, cara. A gente procura estar cada vez mais conectado, assim. A história, e isso né? tu consegue fazer quando tu tá ali, cara. Tu tá ali embaixo, Exato. tá vendo, tá enxergando. Então, assim, o empresário, por mais que ele possa ter o mais alto cargo que ele tiver, se ele quiser entender mesmo realmente os problemas do consumidor dele, ele tem que estar lá na ponta. Ele tem que, em algum momento da vida, descer e ver como é que tá o chão de fábrica, como é que tá a coisa, como é que tá a experiência do cliente dele lá. Os executivos também, não só os empresários, também ele tem a volta Os executivos, Eles têm que altos descer cargos, lá e... O gerente, você deve ter, né, os gerentes de vocês, cara, volta e meia tem que botar a barriguinha no balcão ali e ver o que o cara, o atendente, está ouvindo. Que é ali que tá a informação. E é Gente, isso, muito obrigado, gente. cara. 2 horas. 2 horas. Passa Fazia rápido, né? tempo que a 2 gente horas. Não bati Duas- 2 horas duas assim, horas. né? Mas eu vi o que eu falei, que de vez em quando engata um papo e bate 2 horas, o cara nem vê. Se Cara, não tem o foi muito relógio rápido. ali, a gente... Foi muito rápido. Já tinha ido. Já, estamos aqui 4 da tarde, nós estamos... Foi muito continuamos rápido. aqui. Foi muito rápido. Obrigado, gente, pela Esperem aí, oportunidade. agora o mais Vinhas uma tem vez. que ir pra quarta empresa que ele tem, tá? Eu não tenho 38 no caso, Não, tenho só a 4. quarta. É a quarta empresa dele, nossa é franquia. Ele vai lá pra agora. Deixa a gente aproveitar essa visibilidade, né? A galera que se interessar, talvez, pelo nosso negócio. Então, acesse o nosso site lá, tem uma página Seja um Franqueado. Marca uma reunião com a gente, vamos conversar. E Vou é chamar isso. nas redes, né? Chama Muito aí nas legal. redes. Gente. Então deixa as redes aí já, No as de Instagram. vocês. O Instagram principal do nosso negócio é @lamafia-barbearia, né? Meu Instagram pessoal é Jader Lewis, Lewis. Internacional, né? É. Inglês, né? Nunca chamei ele Meu assim. é Lucas _elefante. É Bota isso. Lucas Elefante vai aparecer Vai lá. achar, né? Vai achar. E a gente vai botar o link aqui também pra todo mundo É, a ver gente e bota tal. por aqui. Quem chegou até aqui, sabe qual é o problema? 2 horas aqui, a gente entregando Uma tudo. escola Vocês, de de uma franquia. transparência fenomenal, como eu sabia que ia ser, contando os perrengues. E a galera não curtiu, não compartilhou, não se inscreveu no canal, Não, isso aí é- nem nas redes da Lamaf. Então, Nem por disse favor, que ser quer humano. ser um franqueado, né? Cara, É. Poxa. eu escutei uma história muito foda sobre isso, assim, uma interrupção minha. Mas, cara, quanto tu gastou hoje ou quanto tu investiu de conhecimento ou que tu investiu nos teus negócios pra estar aqui hoje entregando uma coisa e o cara não quer se inscrever no canal. Isso aí. Exato. O cara não quer dar uma curtida. O cara, porra, faz sentido, né, E gente? é incrível porque às vezes a oportunidade tá na nossa frente, né? Exato. Final de semana, rapidinho, eu tive num evento representando lá na Máfia, né? De barbeiros em São Paulo. O cara fez uma palestra lá, o seu Elias. Eu que tenho agenda. Ah, o seu Elias, o Faixa, no caso, parceira, velho. Seu Elias hoje é o maior barbeiro do Brasil, um dos maiores barbeiros do mundo, e ele tá focado nessa parte de eventos. Então ele fez um evento chamado Barbearia de Milhões. E a gente mesmo tendo tema do tantas unidades, a gente sempre gosta de estar presente nos eventos deles. Porque lá no início ele nos ajudou muito, então a gente gosta de estar ouvindo e tal. Ele nos citou várias vezes, porque o evento dele era sobre escala. Ai, que sobre falar sobre isso e tal. E ele nos citou mais de 10 vezes no evento. Sabe quando as pessoas vieram falar com a gente? Tinha 600 pessoas. Um cara veio falar com a gente. Perguntar quais as dificuldades e tal. Tu com Então- tudo ali. O cara tá... Pra entregar, velho. Então a oportunidade, às vezes, tá tá no ali, evento do teu setor sabe? pra Eu entregar, não pra tô dizendo que trocar. eu sou melhor ou não. Não. Claro O seu que Elias não. hoje tem 10 unidades, a gente tá com a franquia, mas daqui a pouco ele poderia ter uma outra visão Exato. do que estava acontecendo. Então, às vezes, a oportunidade tá até do nosso lado, o papo, a palavra que a gente quer escutar tá do nosso lado e a gente tá deixando passar, tá deixando passar, tá... Em vez de estar ali conversando com o cara, tá com vontade de ir no banheiro, sei lá, tá fazendo Celular. algumas coisas no celular. Sei lá, perdendo tempo. E celular e vergonha, talvez, não sei o quê. Então, assim, cara,
Eu já falei sobre isso aqui também. Tem que ir lá, bate na porta, fala, A porque gente- é Pergunta. inacreditável. E entre É nós a gente inacreditável. fala sobre isso direto, né? Nós participamos do Summit lá e nós estávamos falando sobre isso, sobre as oportunidades. Cara, os sobre- guris estavam aqui, a gente conheceu o Semenzato lá na unha. Exato. Tipo, Na sabe, unha, tem- no braço. Tem. Literalmente. Quem é o maior franqueador do Brasil é ele, então é ele que a gente tem que falar. Nós temos que ficar na fila, né? É, isso aí, não tem. Não vamos ficar na fila. É. Que isso. Fantástico. Obrigado, gente. E a gente que agradece. Valeu, Muito obrigado, gente. Vinhas Cash, Paulinha. As Beijo, portas estão sempre Gugu. abertas, ó. Quem for convidado, vem que tem presente, ó.